Ô, Julinho, Ah, mais uma semana? já começou? Já tá valendo? Já começou? Já tá valendo? A gente tava deixando vocês à vontade, terminando de preparar as Três, coisas. Beleza, mano. Boa tarde, Digão, beleza, mano? Tudo bem, Estamos Julinho? começando mais um podcast, né? Rapaz. Mais uma semana, meu compadre. Beleza, legal. Uma delícia, né? Eu acho que a gente tá se divertindo com essa história. A gente tem que começar a gravar mais cedo É. pra ter mais histórias Pra ter mais história. antes do programa. E hoje nós estamos recebendo aqui um brotherzaço maravilhoso, gente, músico da mais alta qualidade, Carlinhos Noronha. Eba! Pô, que honra. Obrigado pelo Maravilha, convite, honrado, feliz pelo projeto de vocês, maravilhoso. Nos dias de hoje, isso aqui é uma grande via, né? Talvez uma das maiores atualmente. Né? Nesse momento, sim, Talvez né? não declaradamente, mas eu acho que as mídias não querem Não querem essa. falar essa verdade, mas é isso aí. Pô, que maravilha. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Entre amigos, né? É Entre uma coisa- amigos, é. Tudo que a gente tem convidado amigos muito legais, né? Tem vindo pessoal legal, né, Digão? Muitos. Um povo muito legal, assim. Além de legal, com conteúdos Interessantes. interessantíssimos. Histórias maravilhosas, histórias legais, tal. História de vida, história, enfim. Demais. De profissão, um negócio muito legal. Mas de Então, a músico que não falta é história, né? Exato. Nunca vai faltar. O taxista, né? O taxista do som. Bom, Noronha, a gente se conhece há um tempão, Noronha, e tal, mas eu nunca te perguntei, por exemplo, acho que você também se conhece o Noronha há bastante tempo, né? Tempo já, hein? Tempão. E coincidentemente, acho que não diria nem nova geração, eu digo, não posso falar Eles vão gravar mais, né? mas um dos mais tempos de música que eu conheço, tirando você e as pessoas da noite de São Paulo, né, aquela noite que a gente viveu um pouco, eu vivi um pouco, você muito mais, mas o Digão é um dos que eu conheço mais tempo, porque na década de 90, que eu tocava com Exalta Samba, os Exalta Samba todos do ABC. Sim. E na banda que acompanhava, só eu não era do ABC. O saxofonista, que é o Você é Edu do ZL, Moreno, né? eu sou Zona Leste, mas na época eu morava na Bela Vista, depois eu mudei, eu sou meio cigano na minha vida. E, então os ensaios deles eram no ABC, esse saxofonista que tocava lá na banda também de apoio era do ABC, com a gente era muito amigo, e ele fechava muitos sons ali no ABC, antigo Porto. Porto Interposto. Foi onde eu se conheci trombou. você e o Fábio Leal. Exato. Digão eu tinha uns 16, eu acho que 16. Exato. Fábio Léo que teve aqui semana passada. E os dois eles iam lá, era terça ou quarta-feira que eu rolava esses sons lá, Ah, no bairro Jardim ali, né? Bairro Jardim, É, Santo André. então eu ia quase toda semana pra lá. Ou era ensaio, ou era esses sons com o Edu aí, eu conhecia ali Paulinho Canhoto, eu lembro o guitarrista que a gente tocava junto, o André, legal. sobrinho do João Cristal. Claro. André Manchinha. O André, Manchinha. pô, o Daniel de Paula era pequeno, era moleque. Então assim, eu conheci esse cara nessa legal. O época. João Dessa Cristal de época. lá também? O Joãozinho. Também de lá. O João, Paulão, Ou já em São Paulão Paulo. de Tarso, Paulão de tocava Tarso, bastante violão. lá com o Paco, o pianista. Paco, porra, bem lembrado. Luizinho, que era um outro cara que era um cara quantas muito histórias. fora da curva tocando piano, mas esse moleque foi embora cedo pra fora e acho que não voltou mais. É, Luizinho, era um não loirinho, conheci. tocava piano, assim. Amigo do Edu, amigo dos caras. Quando ele pintava era algo assim, eu era muito alto. Mas esse cara foi embora. Tá. Eu lembro claramente dele, assim, porque era diferente, assim. Era P, cara. E o Joãozinho, que na época quase não ia ali, porque o João... Já era o João, né? Já era o João. Já era o João. E me fala, eu nunca te perguntei isso, Noronha, nesses anos todos de amizade, mas nunca, né? E hoje a gente nessa entrevista a gente tem essa oportunidade. Você vem de uma família de músicos, velho? Não. Não? Não tem nenhum músico na minha família, mas sempre teve muita música na minha casa. O meu avô, acho que desde quando eu nasci ele já era aposentado. E todo dia, final de tarde, que eu morava do lado da casa da minha avó, então tinha que minha mãe deixava lá, minha avó meio que me criou durante o período que minha mãe e meu pai trabalhavam fora. E eu lembro do meu avô todo dia, final da tarde ele desenhava um caderno, ele ficava colorindo e desenhando, era uma mania do aposentado Sim. nesse período. Não gostava de televisão nem nada, então ele tinha um radinho e uma gaitinha do lado dele. Tá. Ele pegava aquela gaita e ali ele tocava as melodias dele. Eu não lembro o que ele tocava, mas eu via todo dia, em algum momento, ele com aquela gaita. A minha mãe sempre cantava tudo que eu via, assim, muito afinada. Isso eu lembro. Aí lembro da história que no colégio dela, ela participou de festival cantando, mas não deu continuidade. Sim.
Meu pai também, em algum momento falou que tentou estudar bateria na juventude, mas aquela coisa das condições não permitiam. Ele trabalhava com outra coisa, né? Mas meu pai foi o grande foco, assim, porque todo sábado ele chegava do trabalho, ainda trabalhava, ele era vendedor de peça de carro, né? De autopeças, né? Que chamava. E ele trabalhava de sábados também até 1, 2 horas da tarde. E todo sábado, quando ele chegava, né, porque era aquela ansiedade de filho, esperar o pai chegar no sábado, porque era o dia, né, já começa ali o final de semana, mas ele chegava sempre com disco. Sei. Toda semana ele comprava barato, ou mais vinil. Gente, super interessado, né? E de qualquer coisa. Isso é mesmo. De qualquer coisa. Ele chegava, eu lembro assim, até tem alguns vinis ainda guardados na minha casa, das coisas dele, tipo de Ray Conniff, Roberto Ribeiro. Um negócio plural pra caramba. Tudo. Um negócio bem... Aquela coisa da Jovem Guarda, que ele amava, ele e minha mãe, né, que era da época deles. Beatles, disco dos Beatles. Eu lembro de vários, inclusive, eu não sei nem se valia alguma coisa aquilo, porque eles tinham coisa original da primeira versão de Beatles. E era isso, então assim, era o tempo todo ouvindo tudo. Entendi. E você começa na música quando exatamente, assim? Tem dois momentos, assim. O meu pai, meu avô materno e minha avó materna, eles eram espíritas. Ou mais especificamente umbandistas na época, né? Mas tinha uma mistura lá, às vezes era tudo. E eles trabalhavam num centro de umbanda. Minha avó com meu avô e com o meu pai. Eles eram médiums e tal. E o meu pai, dentro dessa umbanda, quando começava os trabalhos, o que se chama de Ogã, era ele que tocava. Tá. Né? Ali no início da coisa, o atabaque. Os atabaques e tal. E eu ia junto. Nessas noites de quarta ou terça, não lembro, acho que era quarta-feira. Eu tinha 5 anos por aí. E eu lembro que meu pai tocava e eu ficava na que chamava de assistência, né? Não sei se era isso, não lembro direito. Eu não seguia a religião, enfim. E eu ficava batendo junto num banco. Enquanto meu pai estava, eu batia junto, eu sabia o toque. Até que em algum momento a mãe do terreiro, depois de não sei quanto tempo isso, um dia ela abriu, chamou alguém, me apontou e me colocaram no atabaque. Entendi. Dali eu comecei a tocar meu primeiro gig. Digamos. Ganhei meu primeiro volante. Ganhei meu primeiro volante aí. O primeiro gig no centro espírita. Aí eu lembro até que eles fizeram um preparo, assim, depois né, arrumou uma roupa, uma guia de proteção, não lembro qual era, para que eu fizesse aquilo arrumado. E ali eu fiquei até, eu lembro que era na Praça da Árvore, esse centro ali na Zona Sul, né, que a minha família dos meus pais era dali, até a gente dali sair, meu pai saiu aquela coisa do apartamento, a gente foi para Itaquera, para Coab 2. Até esse momento foi isso. Então, aí chegando na Coab, passado alguns meses, meu pai, os vizinhos e tal, meu pai sempre gostava de disco, mas gostava muito do samba, e junto com os vizinhos eles ouviam música, porque era a porta de casa aberta no final de semana. Sim. Eu morava no térreo, no apartamento da Coab, a porta no sábado inteiro e domingo ficava aberta. Então vinha todo mundo, era uma espécie de comunidade, cada um trazia uma caipirinha, meu pai punha um disco rolando, entravam, cerveja, dançavam, cantavam, isso era todo sábado na minha casa. Isso acontecia na minha casa também. Até o meu pai, junto com esses amigos, a frase da época, inclusive, era meio arcaica, assim, tipo, vamos comprar uns couro. Aí compraram os couro, que era um surdo, um hipnique, na época não era aquela formação fundo de quintal, era a formação compacta escola de samba. Tinha 2 surdos, inclusive era um grande e um menor, que era o surdo e o corte, um repinique, pandeiro, tamborim e agogô. Eles compraram esse instrumento e a partir disso, toda sexta-feira os caras iam para a esquina do prédio que eu morava, que era uma esquina, e ali o couro comia. Os caras cantavam, e aí ali eu também já pegava os instrumentos e tocava um pouco de tudo. Aí já tinha assim uns 8, 9 anos isso. Leandro veio depois, então. A Leandro de Itaquera veio depois, um pouquinho depois. Porque você uns disse 10 anos. Aí você começou a conhecer todo mundo, eu acho que veio um pouco depois. Você tinha quantos anos mais ou menos? Essa fase do meu pai comprar os instrumentos na Coab, ali eu mudei pra lá, eu tinha 8 anos. Aí 8, 9, 10, acho que com 11, 12 já ia com a rapaziada que já foi conhecendo todo mundo, o Samba atraía um monte de gente, que aí um era não sei da onde, que tinha vindo do Rio, aí o outro era da Leandro de Itaquera, e aí eu fui pra Leandro de Itaquera, ia pros ensaios, tocava na bateria. Você literalmente era um pagode, porque o pagode é encontro, né? Não é. Pagode é encontro, isso, né? Porque o pagode não é uma coisa rítmica.
Criou-se uma coisa rítmica do pagode agora, recentemente. Eu vejo mais assim como uma coisa assim, sarau. era o samba e o ritual da comunidade. É um sarauzão, não um sarauzão. Porque era isso olhando de um outro prisma, é o entretenimento, a condição que você tem do entretenimento era aquele. Sim. Final de semana, vamos para onde? Não sei, vamos para o restaurante no Jardim, hoje é sábado. Não, imagina. Ninguém não tinha carro, não tinha nada. Assim, aquela esquina foi criando mais gente. Até chegar uma época que, pô, pintava a polícia para tirar todo mundo por na calçada, porque era o ponto. Foi assim, muito do bairro, né, bicho? Exatamente. É isso aí. E agora, depois dessa coisa dos instrumentos de couro, vamos dizer assim, qual é o primeiro instrumento que você... É o violão, corda, é o banjo de corda? Cavaquinho, é. É mesmo. Acho que é a progressão da periferia do samba, desse período. Cavaquinista, cara. E não tinha ninguém, tanto é que assim, eu tô falando de 83, 84. E nesse período você não achava nem ninguém tocando cavaquinho na periferia, não era uma coisa comum. Ah, não? Não tinha ninguém. Tanto é que a gente, já nessa época, passado esse tempo, junto com alguns amigos ali, a gente montou um grupo de samba, um grupo de pagode, e era só um cantor e a gente tocando percussão, não tinha cavaco. Aí um dos amigos, que era um pouquinho mais velho que eu, o Carlão, ele ia pra Zona Norte, num samba que tinha na Zona Norte que chamava Em Cima da Hora, lá na Casa Verde, no alto da Casa Verde, onde tinha a velha guarda do Camisa Verde, eram uns caras que administravam, era um fundo de um quintal com uma árvore no meio, né? Parecia aquela coisa da tamarineira do cacique, do rio, né? E era a quadra, né, do Morro da Casa Verde. Era a quadra, mas o Em Cima da Hora era uma casa, o fundo da casa era os domingos do Em Cima da Hora. Tá. Onde os caras cobravam ali uma entradinha, aí tinha os cavaquinhos, assim. Que eram as pessoas, eu lembro do seu Zezinho do Banjo, que era um compositor do Camisa Verde e Branco, e o seu Zezinho do Banjo, ele fabricava os próprios banjos, ele fazia e tocava. Então assim, era raro, você via poucas pessoas tocando. E o Carlão, como ele ia pra lá, e o cara dava um cachezinho pra ele tocar na roda, e em algum momento ele falou, pô, vou aprender cavaquinho, que ele era o cara que estava mais perto dessas pessoas e dessa informação. Entendi. Então ele comprou um cavaco, fez uma aula com o seu Zezinho do Banjo, descolou um livrinho, que era um livrinho que chamava Paraguaçu, que vem as posições de cavaco. Não era Vigu. Não, acho que era. O Paraguaçu é bem antes da Vigu. A Vigu não tinha cavaco, a Vigu era violão. Violão. Aí o Carlão começou, levou pra Coab e a gente tava sempre na rua, na casa dele, e eu ficava vendo ele e tal, e eu... Meu pai, me dá um cavaquinho, meu pai passou um tempo, aí acho que deu, comprou um tonante verde, feio. E eu pegava aquele do negócio do Carlão e eu tocava, e eu comecei a tocar mais rápido a coisa, assim. Aí, cavaquinho. Aí mudei já, aí já fui pra Coab 1, tinha uns caras que tocavam bem lá, e eu me enturmei com essa rapaziada, fiquei amigo deles. E tal, aí tinha um grupo de uns amigos lá que tocava violão de 7 cordas, e ele tinha um grupo de choro com os irmãos. E eu conheci eles, ia na casa deles e tal, e em algum momento o grupo de choro era 7 cordas, pandeiro, cavaco e bandolim. Não tinha o violão de 6 cordas. Aí eu, puta, bicho, que legal isso aqui, não sei o que lá, arrumei um violãozinho e fiquei lá e tal, ia na casa dele com o violão e ele me passava os duetos de 7 e 6. Que o choro tinha isso, né? Tinha aquelas frases... Você tem que tocar dos 7 cordas de algumas músicas que já faz parte do arranjo, e alguns grupos que tinham 6 cordas dobrava fazia o dueto, né, que eles falavam, e fazia uma base um pouco mais vigorosa. Aí eu fui pro violão. Entendi. Bom, tinha 2 cordas a mais, pra brincar. E do agudo pro mais grave, né? Até chegar no contrabaixo. Mano, que legal. Que Carlinhos, olha que louco, né? Porque... eu acho interessante esses começos de histórias, como é que a música entra na nossa vida, né? O Carlinhos, como mais uma pessoa de São Paulo, começou pela religião, né? Porque a gente vê um monte de músico, de vários, verdade, mais um músico começando pela religião, né? Você sabe que engraçado, toda vez que eu falei sobre isso, até em outros podcasts, eu não contei essa primeira história. Sério? Mas não foi por algum motivo de nada. É lembrar, assim, do cavaquinho, da música e tal. Mas eu falei, não, bicho, a verdade é que a música chegou muito antes. Eu mesmo tinha esquecido, porque eu acho que eu tinha 5 anos,
você meio que esquece um pouco, né? Não é? Esquece. Mas acho que aqui eu acho que eu tô mais em casa, assim, como a gente tem mais... Aí isso me veio agora, assim, mas o que é? É porque também É eu a fiz, história, eu fiz né? a pergunta, né? Então é legal. Pois é. Porque realmente, a gente às vezes conhece, pô, Noronha um tempão, mas a gente não sabe da história a fundo, como é que tudo aconteceu, como que as coisas foram acontecendo e tal. E interessante a gente saber disso, né? Que é super importante, né? Eu costumo dizer que a minha história com a música, e até chegar aqui, é muito esquisita. Esquisito. Porque a maioria das Peculiar, pessoas então. que eu... É peculiar. Peculiar. Porque Agora eu quero ouvir sobre todo mundo peculiar. tem um caminho meio que... não, porque eu tocava guitarra, mas aí a banda não tinha um baixista porque ninguém queria tocar baixo, né? Ou o cara é filho de músico e já começou com contrabaixo. O meu não, o meu era assim. Aí, passar dessa fase da casa do... Que era o Montserrat, Marcelinho Montserrat. Não sei se vocês conhecem, um grande violão de corda. Pô. O irmão dele hoje, o mais novo, que era o bandolim, que é o Nando. O Nando toca com o Tiaguinho, na banda do Tiaguinho. Baita que toca cavaquinho, bandolim, baita músico. Então foi na casa deles, assim. E aí o Marcelo, esse 7 cordas, Montserrat, ele tocava na Avenida Ibirapuera. No Vila Samba e no Moema Samba com um cantor, que era o Carlos Rogério e tal. Então ali eu comecei a tocar violão... pra lá e pra cá, com eles, assim. Nesse momento, já profissionalmente, como ganhando uma grana, já? Já gravo uma graninha antes, até tocando percussão com os grupos de samba. Eu já tocava no centro, nos bares do que o samba era muito periférico mesmo, né? Sim. O único lugar que agregou todas as periferias nesse período era um bar que chamava Só Pra Contrariar, na Rui Barbosa. Mas isso foi bem pra cá, né? Não, isso é 86, 87. E um pouco antes disso, a gente... Hamilton, né? Jorge Hamilton, que depois virou empresário, tudo é o pagode Jorge 90, Hamilton, assim, isso, super o Jorge empresário. Era o cara que colocou vários grupos na EMI, nas gravadoras internacionais começaram a olhar pro samba como um produto interessante. O Jorge foi o cara que levou Soweto, Arte Popular, Exalta Samba. O Jorge colocou todo mundo dentro dessas gravadoras. Sensação, não, Sensação já existia, lógico. Mas eu não lembro... Evidência? O Sensação ficou... mas eu não lembro se o Sensação era o Jorge, exatamente o Jorge Hamilton. Tem mão dele no Que Loucura, por exemplo, naquele do Intim? Não. Já era outro rolê. Que Loucura é Rio de Janeiro, né? É verdade. Mas de qualquer forma tinha uma certa, assim, se não era da mão dele, era alguém que também era alguma parceria, porque o Jorge foi um dos primeiros a tirar o negócio da rua e jogar pro Brasil, jogar pra uma coisa internacional, uma gravadora, né? Eu tô enganado, mas o grupo, Só Pra Contrariar, ele começa, aliás, o nome originou-se em função do bar ou não? Não, porque eu acho que o nome do bar e o nome do grupo vem da música do Fundo de Quintal, que é o Só Pra Contrariar, eu não fui na favela. Tá. Só Pra Contrariar, o nome dessa música é Só Pra Contrariar. Na realidade... Que era um sucesso do Fundo de Quintal, Tá. que velado, inclusive, né? Porque essas coisas eu não lembro se o Fundo tocava na rádio, não. O Fundo tocava pra gente, na periferia, todo mundo conhecia tudo do Fundo de Quintal, mas não era um sucesso midiático, né? Mas aí o Só Pra Contrariar era a palavra dessa música, né? Que virou o nome da casa, posteriormente o nome do grupo. Legal. E a casa é de 80, o grupo é 90, eu acho, né? O Só Pra Contrariar já vem meados de 90. Mineiro também, né? Só Pra Contrariar mineiro, né? Mineiro. Todos mineiros. Uma sonoridade bem diferente também do pagode. Era o Alexandre, o irmão, né? E a rapaziada. Era uma sonoridade diferente. Uma sonoridade mais pop, assim, né? Uma sonoridade mais pop. Não, no início não. Eu acho que nos outros discos mais sucesso começou a ficar aquele romântico com os arranjinhos mais interessantes e com uma cara mais de pop e tal. Mas no início acho que todo mundo tinha a mesma... O Fundo de Quintal era o Beatles de todo mundo, mano. É verdade. Era o Beatles da galera do samba, era o Fundo de Quintal, não tinha outra referência. A não ser as coisas mais antigas, antes assim, talvez tipo um Roberto Ribeiro, um Martinho da Vila, mas de instrumentação e a possibilidade de mais de uma pessoa ser o artista tocando, o Fundo acho que é o... Né? Depois do Originais do Samba, o Fundo era o primeiro. Até que Originais já tem uma outra formação de percussão. Sim. Que era que o meu pai e os caras tinham ali de formação. Era essa. Surdo, agogô, pandeiro, não tinha tantã, não tinha repique de mão. É verdade. Era o original de samba. Meu pai tinha todos os discos originais, assim. Que legal. Todos os discos originais de samba.
E esse instrumento que faz de você hoje um dos músicos mais bem conceituados e respeitados, que é o contrabaixo, quando que ele chega pra você? Então, aí que vem um acidente de percurso. Olha o peculiar O baixo chegando. foi um acidente de percurso, então. Não mudou tanto assim. O baixo geralmente é É um o acidente. acidente de percurso. Mas o baixo veio saindo da casa do Montserrat, que ele tocava na Avenida Ibirapuera, trabalhava todo dia, né? Que você lembra que nessa maravilhosa fase de São Paulo, Que a noite era uma outra era de coisa. segunda a segunda, você tinha todas as casas trabalhando abertas, Trabalhava pra público caralho. pra caramba, e os músicos eram funcionários do bar, que às vezes você negociava e pegava o dinheirinho quinzenalmente. Era um saláriozinho, né? Aí o Marcelo, com o Montserrat, com um cara desse grupo que ele acompanhava o Carlão, eles vão pra Europa, o cara armou um negócio, vamos pra Europa tocar lá, não sei o que lá, e eles foram, sem data de volta, tanto é que um deles ficou até morando lá, e o Marcelo então parou pra arriscar isso aí, ele falou, ó, você não quer tocar lá, eu vou parar, você toca violão lá? Eu falei, puta, 7 cordas, né? Aí arrumei um 7 cordas, também já gostava, já tava dentro mais ou menos da linguagem ali que eu tocava, e eu fui, ele foi embora e eu fiquei na Avenida Ibirapuera. Acho que isso final de 89, por aí. Tá. Aí eu toquei lá 90, 91. Nesse meio tempo, eu tava com 18 anos, conheci a minha ex-esposa, a mãe do meu filho mais velho. E a gente namorando, isso aqui lá, ela engravidou. Eu com 18 anos e tamo junto, vambora. Né? Não pestanejei. Aí minha tia tinha os bares MPB, né? Tinha os bares samba e os bares MPB. Tinha um que chamava Farol da Barra, não sei se você lembra disso. Na Avenida Ibirapuera. Tinha. Você lembra do Tinha o Vinícius. Vinícius, cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. E o Farol da cabeça Barra, pra onde baixo. ficava uma baiana com um tabuleiro na frente do bar. Lembra disso? Lembro. Ela vestida de baiana com um tabuleiro, que era a dona do bar, inclusive. Tinha um MPB que tocava lá e um karaokê aos finais de semana que minha tia frequentava, irmã do meu pai. Ela frequentava esse karaokê. Vocês vão de cantar, ia pro karaokê todo domingo e os caras que tocavam no bar a semana inteira que acompanhavam esse karaokê. Uma sexta-feira eu tô lá tocando assim na noite, tô andando com o violão, tinha uns intervalos às vezes de uma casa para outra. E o cara que tocava e cantava lá, que eu conhecia ele de vista, assim, ele me parou assim com o violão e falou, oi, tudo bem? Você não é o sobrinho da Nancy? Eu falei, você toca violão de 7 cordas? Eu falei, toca. Ele falou, então você toca baixo? Eu falei, não tenho a menor ideia. Eu falei, não, eu toco violão. Baixo, não. Ele falou, não, se você toca 7 cordas, você toca baixo. E aí eu falei, cara, não. Ele falou, ó, eu tô precisando lá um baixista pra fazer agora o próximo horário. Você vai tocar agora? Eu falei, não vou. Ele falou, então faz lá comigo. Eu falei, mas eu não tenho baixo, né? Ele falou, não, tem um lá no bar. E eu não sei porquê. Com consciência você falaria não e não iria, né? Tá bom. Tá bom. Indo, né? Você sabe que eu lembro disso e eu falo, pô, por que eu falei eu vou? Porque assim, a ideia era não ir, mano. Você não tem menor, você não sabe o que é um baixo. Você não tinha baixo. O cara tirou pra tocar um MPB. Você só tocou samba. E eu fui. Aí eu fui. Cheguei lá, o cara pegou um baixo lá do fundo lá do bar, que tinha as coisas lá jogadas. Ele saiu com o baixo lá de dentro, assim, afinou o baixo, arrumou lá, me ligou lá e eu fiquei com o baixo, cara. Aí, assim, a minha intuição, assim, eu olho na mão dele, eu sei tocar violão, ele tava tocando guitarra e cantando, eu sei ali os acordes, eu vou na cabeça. Mas o que eu faço? Aí eu falei, pô, peraí, no samba, o baixo é o surdo. Então, eu vou no pé do batera. Olha, bicho. E assim foi, cara. Fiz dois sets, fui embora, deixei o baixo lá e tal, ninguém falou nada. Aí eu fui embora, peguei o violão, fui tocar 1h da manhã no Moema Samba, ainda com o violãozinho. Aí, bicho, no dia seguinte, ele me cedão, eu tô chegando na avenida, ele falou, ó, o baixista lá brigou lá com a casa, ele não vai mais, eu gostei de você, quer ficar trabalhando com a gente? Aí eu, pô, como assim? E assim, os bares de samba, por noite, vamos supor que daria R$120 por noite. Mas era todo dia. E esse era tipo 350. Assim, os MPB. Porra, 3 vezes mais. Minha ex-esposa grávida. Exato. O cara me fala isso. Abraçou. Já tô. Você gostou? Gostou. Então eu vou embora. E fui, cara. Aí foi o baixo, nasceu aí. Veio
Aí fiquei trabalhando no bar, eu tinha 2 violãozinhos de 7 cordas, eu não tinha o baixo, o do bar. Aí eu fui numa loja até de um amigo que vendia só uns cacarecos, até hoje ele tá com a loja com os cacarequinhos, ele vende, troca de chiclete, um monte de porcaria lá. Fui lá com os 2 violões, ele tinha um baixo lá, ele falou, esse baixo é legal, hein, baixo aqui, ó, é japonês, não sei o que lá. Eu falei, quer fazer um rolo? Eu te dou os 2 violões. Ele, tá bom, pegou os 2 violãozinhos, voltei com o baixo pra casa. Que baixo era? Era um Dolphin. Um Dolphin. Cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Sempre tá baixo legal, assim. Dolphin, cor-de-rosa. Na época O do primeiro Smith. baixo. Na época do Smith. Nossa. Cor-de-rosa purpurinado, assim. Até... Pra quem tinha Dolphin, Bunnies era tipo maravilha. Não, o Ibanez era o topo da cadeia. Exato. Você fala, meu, o cara tem um Ibanez. Eu lembro que tocando lá no... Eu lembro tocando na Avenida Ibirapuera, aí o Moema Samba, os caras começaram a levar um showzinho ou outro. Aí eu tô lá tocando, de repente os caras contrataram, ia ter um show do Dom e Ravel. Do Ravel. Putz. No Moema. Aí o Dom e Ravel foi lá com um triozinho, eles tocavam violão, né? Aí tinha um baixista, um batera e um guitarrista. E o guitarrista tava com uma Ibanez. Nossa. Aí os músicos da avenida todos falaram, o cara tá tocando, tá tendo show lá, o cara tá com uma Ibanez, cara. Aí o cara com a Ibanez, tipo a do Steve Vai, assim. Pô, era uma sensação ver o microponte, Ibanez. microafinação. E o cara tocando bem, assim, o cara do Nordeste, bicho, cheio de frase, de band, assim, tipo, cara, e a gente não via muito isso, né? Nesse lugar, assim, né? Guitarrista tocando com drive, improvisando, cara, tudo isso era, por incrível que pareça, nos dias de hoje, parece uma viagem, mas era raro, cara. Claro. Eu, pra começar a estudar, encontrar alguém pra me falar uma frase que de fato você não vai perder 10 anos com aquela frase, demorava. É verdade. Ninguém tinha uma informação compactada, justa. Tá todo mundo se virando. Quem tinha mais talento sofria menos, mas Pode crer. não tinha o mastigado. O mastigado tinha, mas custava caro. Que era o Zimbo Clã. Zimbo, O Zimbo, a escola do Zimbo O Trio, clã. né? Que era ali perto de Moema, onde eu trabalhava, mas bicho, não tinha a menor condições de entrar naquele lugar. E as universidades, nesse período, se eu não me engano, Não muito existiam de voltadas música, à não. clássica, De música, né? Acho que nem música clássica. A USP, eu não sei se já tinha um curso de composição. Tatuí já existia, mas era erudito, não tinha curso de música popular e também era inviável, né? Você, nesse período, ir pra lá ou ficar lá alguns dias. Não tinha. Eu lembro que conheci um cara nessa década de 80, namorado de uma amiga lá na Coab 2, que esse cara estudou violão em Tatuí, assim. É mesmo. Mas aí ele morava no interior e ele voltava pra cá, assim. O cara já um pouco mais velho. Foi a única pessoa que eu conheci nesse período. Os acessos eram bem complicados, assim. Difícil, né? Essa história do Carlinhos falar que conheceu a gente quando tinha 16 anos e tal, é tão marcante pra ele quanto pra gente, né? Pra gente ainda mais, né? A gente como esponja, fala, porra, ver o Carlinhos Noronha, né, tocando, e de repente ver ele em todo o rolê e tá inserido no ABC e tal. E o mais legal ainda é lembrar do Digão, da primeira vez que eu vi ele e o Fabinho. O Digão, acho que nesse dia nem tocou, mas o Fabinho pegou a guitarra e era um molequinho assim, já tipo, vixe, que é isso aí? Esse moleque tocando guitarra já é muito diferente. E o Digão era aquele cara que completamente assim, pô, moleque, já, isso em 90 e tal, o Digão assim, um baita brincão, de bermuda, tênis e uma camisa com uma gravata. Eu lembro disso até hoje, tipo assim, caralho, maluco, pô, moleque audacioso, assim, já Moleque atrevido. Atrevido. Mas legal pra caraca, assim, tipo, você já bate, tanto é que você lembra disso, porque de tão diferente que era do que você tá acostumado ali, né? Eu lembro disso aí. Olha que louco. E a gente falou outro dia sobre personalidade, né? E vestimenta e tal. É engraçado isso, né? Mas é uma coisa, já é uma coisa do artista, né? Porque tem essa coisa do artista, né? Tipo, de se vestir um pouco diferente, de ter aquela coisa um pouco mais ousada. Um barato isso, né? Mas isso eu acho que esse é um pensamento de artista mesmo. Porque... Mas tem que gostar, assim... Quer dizer, não é que tem que gostar. Tem que se dispor. Por exemplo, eu vejo e acho legal. Não só do artista, mas muitas vezes é uma coisa que me incomoda usar. Mas quando eu vejo alguém com um puta terno alinhado assim, então você fala, cara, é bonito. Sim. É bonito. E não é um contexto de imposição nem nada, porque hoje em dia tem tanta opinião sobre. Eu acho que o cara que gosta de se vestir bem, ele precisa ir atrás disso. Sim. Eu acho legal, mas uma coisa que eu odeio é entrar numa loja ou entrar num shopping. Eu odeio.
eu me sinto super exposto, eu acho que ninguém tá afim de te atender, eu não sei porquê, eu tenho na minha cabeça. Você vai falar, não, isso aqui não serviu, olha lá, você tem que experimentar. Não é? Sem dúvida. É mesmo. E agora pela internet, mesmo, ela vai É olhando. lógico, Quando eu velho. começo a ficar muito ridículo, quando eu começo a ficar muito ridículo, ela olha e fala, não, você não vai sair dessa camisa. Eu falo, como não, mano? Minha camisetinha que eu me sinto bem. Ela falou, meu, tá horrível. Ai, mano. Outro dia ela olhou uma calça minha, ela falou, vem cá. Ela fez assim, pôs a mão na minha bunda. Eu falei, opa, ela, pá. Eu já tava com rasgo, eu tava andando com a calça. Eu não vi, porque gastou aqui embaixo do cavalo. Eu nem vi. Ela viu, ela falou assim, ó, terminou de rasgar pra eu não usar. Só vai parar se for assim. Só vai parar se for assim. Então eu tenho isso com a roupa. Assim, eu não gosto da loja, não gosto de ser. Pra mim tá bom. Eu pus e. Pô, se for essa uma aqui mina- é a minha de fé. A minha de fé não existe, Mas né? se for uma Roupa, mina que mano. não tá nem aí com o cara, tá fudido, né? bicho? Exatamente. Não, vai. Se for uma mina que não tá nem aí com o cara Então, dançou, aí o cara né? fica igual uns amigos que eu vejo também. Eu falo, mano do céu. Você tá precisando. Não, tu tá precisando Porque eu olho pros outros também e falo, caralho, mano. Tá ligado os músicos que a gente trabalha com tudo, quer dizer, com tudo que pintar. De novo, a gente aí volta naquele assunto do off. Tenho que tocar de tudo. Não é só o glamour. Nossa, você é um músico incrível, eu não sei o quê. Tipo, obrigado. Eu não acho, mas obrigado. Mas eu faço de tudo. Lógico, Se né? pinta um pagode, e aí o cara, pô, preciso de um baixista fazer uns 3 shows aí, não sei o que lá e tal, pô, vamos lá trabalhar. Se é um casamento com os caras que eu não trampo, conheço, não sei né? o que lá, eu vou Trabalho. trabalhar. Eu toco, eu vivo de tocar. Trabalho. Ponto. E aí, às vezes a gente vai tocar, principalmente quando é aquele casamentozinho que, uma roupa preta social, não sei o que lá. Aí legal, você chega e tá aquele parceiro com aquela camisa preta, que já não é mais preta faz uns 5 anos. Já tá cinza, Tá né, bicho? cinza, o tamanho é maior, aí o cara não tinha um blazer, pegou um emprestado lá com a manga, tá aqui, parece um menino maluquinho, né? Assim. Aí quando eu olho essa coisa, eu falo, meu Deus do céu, será que eu tô assim? Aí eu me preocupo comigo. Fora isso... Mano, será que eu tô... Aquele sapatão com o bico ralado. Ombreira, Parece né? que o cara Porque saiu com dos o sapato, o anos cara deu 3 chutes na guia, assim, ó. Não, agora eu vou. Agora eu vou com o sapatão todo ralado no bico. Aí eu olho pra aquilo e falo, mano, mas aí também era melhor ter vindo jeans, né? Assim. Mas... Mas é muito louco isso, né, velho? Mas é outro legal. dia eu escutei uma que foi boa, né? O cara falou assim, cara, a crise da burguesia, inclusive, ela é brega, porque ela faz com que você tenha o melhor terno, se sinta o cara mais elegante e se veste igual o garçom. Eu falei assim, nossa, tem um monte de coisa ruim aí, né? Porque o garçom, assim, ele não é menos que você, já Não. começa por aí, né? E outra, colocam ele com uma roupa elegante pra ele trabalhar num contexto, né, harmonizado lá Exato. com a Exato. questão, né? Então não é. Se for um restaurante fino, o garçom Tá melhor do que muita gente que vai de muita fora, gente, sem o garçom dúvida tem que alguma. ser bem... Mas ele falou assim, a burguesia é muito brega mesmo, não tem jeito. É só pra constar. Mas aí é uma relação que eu faço da coisa da roupa, da decoração. É que assim, tudo essas coisas que ficam caro para fazer e viram um mercado, é o que detona. Mas a beleza de se vestir, de arrumar um ambiente, ela é onde entra a palavra harmonia. Sim. E a harmonia, qual que é a da harmonia? Porque não é uma palavra da música. A harmonia é uma palavra do gerar bem-estar, né? Não só em você, como em quem... Porque, cara, eu falo pros outros, o que você sente quando você tá indo pro litoral, que você pega uma cena onde você tá andando na estrada e aparece o mar e umas ilhas, assim, essa beleza natural. Quem é contra isso ou quem não se sente bem olhando para esse lugar? Exato. Acho que não existe. Não existe, cara. Alguém pode até não gostar de entrar na água, no mar e tal, alguma coisa do gênero, mas se olhando para uma paisagem natural, a harmonia e o bem-estar que isso gera em todo mundo não é diferente do porquê que existe a decoração, a harmonização, uma roupa bem desenhada, né? Aí as pessoas criam Até um bode porque porque essa vira uma harmonia- coisa cara da burguesia, isso de fato o acesso deveria ser para geral, mas é legal ver coisas bem montadas, certeza. Lógico. um instrumento bem cortado, um instrumento, sabe? Quem não gosta, bicho, de olhar, sabe, Chega a essas ser, coisas? chega a ser um tranquilizante, né? Não, É totalmente. tranquilizante. É um tranquilizante. É o poder da harmonia, né? E o Carlinhos entrou, acho que até num ponto que... Acho que é um ponto de reflexão que a gente tem no podcast, né? Que a gente sempre tá questionando, ou pelo menos dialogando, sobre essa história de música ruim, música boa, saca? E aí a pergunta que fica é,
que você classificaria como isso, se é que dá para classificar? O que você vê sobre essa fala? A O que música ela ruim, pode a ser? música boa? Isso, exatamente. Voltando no meu próprio passado, sem ter recurso para estudar música em instituições ou grandes referências, o que me fez, acho que, ser um músico me influenciou. Não só na música, mas mesmo sendo uma pessoa que teve que parar de estudar muito cedo, não tive uma educação, uma formação, o rádio, enquanto MPB, Djavan, Gil, Caetano, Chico, João Bosco, não só a relação harmônica e a criatividade melódica deles, que não era igual um do outro, assim como as letras, eu acho que me fez um ser humano não tão ignorante o qual eu poderia ser, por falta de formação. Perfeito. Porque eu lembro de uma coisa assim, já ouvi música, já ligado a ouvir música no rádio, tinha o Corsário do João Bosco, que é uma música linda, mas com uma letra assim como algumas coisas do Djavan, que até é motivo de piada, de não entender o que está sendo falado. Complexo, o jeito de falar. De escrever a poesia complexa. Já Então o começa com um texto Corsário maravilhoso, era né? tipo, eu lembro que o cara cantava, até num grupo de samba, cantavam o Corsário, caraca, você pega o fundo de quintal. Eu não fui lá na favela só pra contrariar. Não, desfilei na Portela, super. Já é uma poesia, mas de um jeito simples de falar, mas bonito, popular, bem né? exposto. Aí o Corsário, tipo, caraca, eu não tô entendendo nada. Até que um dia você tá na televisão lá na Cultura, isso ainda moleque, e vejo lá um professor lá analisando a letra de Corsário. Pasquale. Professor O Pasquale. de literatura, né? É. Porque aqui no Era Brasil o Pasquale já. tem essa Pasquale. característica. Analisando a letra de Corsário e explicando. Nossa língua portuguesa. Porque assim, os caras precisavam falar com um certo duplo sentido que aquilo era uma crítica para a ditadura que não poderia ser exposta. Então, a genialidade do... A letra é do... que faleceu agora na pandemia, infelizmente, do Aldir. A genialidade do Aldir expôs toda aquela Aquela situação, né? Falando de alguém que foi exilado. numa letra, amenizando. Mas aí ele usou artifício. Então, olha o que... educacionalmente, essa mídia que era o popularesco me fez pensar, me fez aprender. Agora, o que faz as pessoas pensarem em aprender hoje com o que está tocando no rádio? Nada. É engraçado, eu tava aqui, o mercado fonográfico, no passado, tinha esta função, né? Que era um mercado que mostrava um trabalho. Também nós tínhamos. Também assim, a gente vivia uma ditadura, então existia essa coisa de criar situações, criar letras com essas situações, tal, meio, não parábolas, né, mas criando meio no sentido, não diria duplo sentido, não é o termo exato, e que dava essa conotação de análise de Eu falei duplo sentido, mas não é duplo sentido, né? Isso tem uma outra palavra. Tem né? Metáfora. Metáfora. Não sei se a metáfora tem uma outra coisa. Metalinguagem. Então, ele tinha... Hoje em dia não existe... Eu gostava de ouvir rádio por conta disso também. Porque eu ouvia músicas... Essa música é maravilhosa. E ao mesmo tempo, tinha coisas que não tinham nada a ver, mas que no final das contas, mercado é mercado. Não sei se você concorda Eu acho que tudo mudou depois da coisa do jabá, né? Também acho. Quanto não jabá, eu acho que os programadores, as pessoas ainda tinham uma busca, mesmo pro popularesco, mas viu, cara, pintou um cara incrível aí que toca um samba, toca um violão diferente, as letras não sei o que lá, era um Djavan. Aí o cara põe o disco do cara e toca o cara na rádio. Aí falou, pô, tem um outro cara aí também, aqui do Rio, Zona Sul, não sei o que lá, que tem um negócio legal, umas melodias e um outro compositor. Aí o Ivan Lins, tipo, os caras iam em busca da diferença artística. Acho que a própria rádio tinha esse serviço. Sim. Mas depois que inventaram paga que eu toco, o que vai tocar? Não interessa, paga. Eu vivi até isso dentro do próprio samba na década de 90, eu vi isso. Isso eu vi bastante. Você tá tocando no rádio, eu comecei a gravar muito e tal, até o dia que chegou um produtor lá e... Quer dizer, um produtor não, o cara fez um arranjo, produziu um disco, o cara foi no rádio, o cara da rádio falou, pô, quem produziu? Ele falou, pô, foi o fulano, ele tava bonito, o cara super musical. Eu falei, não, isso aí tá muito complicado, essa introdução, não sei o que lá.
ó, faz o seguinte, volta lá, refaz o disco com fulano e eu toco o seu disco. Aí o cara voltou, fez Era o uma disco com troca outro meio- produtor super mais simplista e ruim, não é nem simplista, era ruim mesmo. Aí fez o disco, cara, um negócio bem simples, bem mais cru, e aí foi o que tocou no rádio. Então eu vi isso várias vezes. É só lembrar também, assim, já, não sei se 2000, 90 ainda, por exemplo, quando a rádio já estava bem mais popular do que já foi um dia, chegou Alejandro Sanz no Brasil, com aquela música Ele vale Querida coração. desse coração partido. Legal, tocou isso, era meio espanholado, né? Tinha um violão flamenco e no meio tinha uma ponte de arranjo com um solo de violão e os metais, assim, que era uma ponte no meio. Puta arranjo. Em determinado momento a rádio parou, os caras começaram a editar, eles cortavam esse arranjo, e não tocava. Aí a música que tinha 4 minutos ficava com 3 e 20 Porque e aquele- tirava aquele arranjo. Que não era interessante aquele arranjo. Por que não era interessante? Não. Qual que era o critério? Não, Entendi. é o que eu tô falando, entendeu? Ah. Tira isso, é muita música, é muito não sei o que lá, ela vai ficar mais curtinha. Olha pra onde foi a coisa. O artístico foi morrendo, perdendo espaço pro dinheiro. Quem puder pagar, toca. O que a gente tem tocando em 98% de rádio hoje em dia e televisão? Realmente. Não é nem o samba. Não é o samba. E eu trouxe isso porque fazendo paralelo e falando de harmonia e tudo mais, né? Uma das coisas que a gente sente falta, inclusive nessas músicas, são as harmonias, né? É tipo ter uma imagem do mar e de repente essa imagem não existir mais ou for perdendo a cor. E ela não te inspira em nada. Exatamente. Ela te Esse inspira é o pra uma festa, lance. pra um momento de Isso. oba-oba, mas ela não te inspira e não te ensina a falar melhor, abrir a percepção, porque eu acho que a partir do momento que a gente melhora um ponto na gente, seja uma fala, uma língua nova, junto desse aprendizado, dessa abertura de percepção, a gente vai olhar para as coisas muito diferentes. Exato. Vide o momento, as coisas políticas que a gente passa no país. Exato. As escolhas e as brigas, é ridículo até falar. Não é possível. Então eu acho que tudo isso é uma bola de neve, assim, que a música ela é um grande condutor de educação, dessa fina percepção, digamos, espiritualizada, né? O que não é uma questão de religião ou não, somos seres espirituais de alguma forma, né? Sim. Tem algo mais que só a mecânica física aqui, né? E eu acho que a gente também evolui nessa parte. Eu acho que a música é um grande culpado de tudo isso, assim. A pessoa No falar mínimo melhor, se autoconhecer, né? se Se autoconhecer. eu falo assim, não, eu sinto isso quando eu escuto esse som e tal. E nisso tem já os experimentos de frequência também, né? Opa, Tem experimento de comportamento a partir da frequência. E já isso era falado. Uma música ruim, uma música mal preparada com tal, ela gera um outro tipo de energia, de fato. De energia, ela exatamente. modifica as coisas, né? Os caras fizeram experimento com água, com planta, com sons, com música, e há uma reação padrão dos A dois. arte de um modo geral, mas sobretudo a música. Porque o a som, música é muito né? direto, né? é vibração, né? É vibração, Vibração pura é vibração. frequência, né? É. A gente tá falando de algo do universo, inclusive, né? Inclusive tem até, eu acho que a diferença da gente que é músico, quando você liga o instrumento para cumprir uma tabela, tocar um horário, um repertório que não foi você que escolheu, e tem a diferença da energia que a gente passa a hora que você fecha o olho para tocar algo que você escolheu Você tocar escolheu. e não tem compromisso com nada. É Exatamente. muito diferente. O cansaço é diferente. O A cansaço resposta é diferente, E, né? inclusive você acha que às vezes ninguém tá nada, se depara com pessoas assim, não vários lugares, mas várias vezes a quarta-feira a gente acha que tá ali, que as pessoas estão meio badernando e tal, mas você para de tocar, chega alguém assim com o olho cheio de ixi, obrigado, o que vocês estão fazendo. Sim. E a gente não sabe disso, mas você fala, cara, eu acho que a espontaneidade da doação desse momento, ele é poderoso, acho que de alguma forma, assim. Então, tem muita coisa aí, tem muita coisa. Do que é ruim e do que é bom. Não dizendo que o que a gente faz é bom, que talvez mecanicamente, matematicamente, tenha coisas muito mais complexas, e eu não sei se é mais complexo, é ser melhor. Exato. Também, né? Tem isso. Mas é aquilo, não existe música ruim, existe música mal tocada, mas assim, depende de quem toca os 4 acordes de uma música que tá tocando por aí. Se você tirar a letra dela e tocar só a melodia e o jeito que você vai tocar, talvez ela se transforme numa coisa... Uma coisa interessante. Exatamente. É, porque ainda a gente tocou num assunto delicado que é a poesia, né?
Isso que a gente tá falando da música instrumental é uma coisa, poesia aí, meu, aí vai pra... Por isso que eu acho o perigo de rádio do que você tá Exato. tocando, porque ela Vai pro outro- ela tá comunicando algo ali que é pra Direto, todo mundo. né, mano? Mas é Muito direto, direto. né? Muito direto. E ela influencia. Opa, Influencia muito, Influencia. muito. é a ponta direta, né, da mídia, né? Da mídia num sentido... Sem julgamento de qualidade da mídia, né? Mas a mídia como produto, assim... A rádio, a TV é o que tá direto com todo mundo, né? Agora também vai muito do interesse de quem está ouvindo, né? Porque eu tenho muito dessas coisas, por exemplo, às vezes, tem gente que fala, por exemplo, exemplificando, porque a Globo é um lixo, tá bom. Mas como é que você sabe? Você está assistindo? Você está assistindo, tá? Se você sabe, você está assistindo. Desliga. Muda de canal. Com a música é a mesma coisa. Tá certo, eu acho que a mídia é bombástica. Concordo que a mídia é bombástica. Mas aí tem uma coisa também, familiar de pais, incentivarem as crianças. A gente está fazendo um projeto agora para crianças exatamente por isso, para incluir a criança nesse universo, não só da música, da arte como um todo, mas sobretudo a música, porque exatamente por ela ser muito direta. Eu acho que o serviço que a gente de fato tem, quem quiser ser e fazer, não é ter a ilusão que você vai pegar uma criança, vai mostrar coisa boa e você arrebatou essa criança. Não, claro que não. Você só está dando uma oportunidade dela se deparar com uma coisa diferente do que o mundo grande aí está mostrando. Então a única coisa que eu acho que assim, tem que ter sido dar o direito de algum momento a pessoa passar pela frente, porque eu vindo da periferia, tendenciosamente podia ouvir as piores coisas e participar, em alguns momentos, por ter ido arriscar tocar na rua, na noite, eu me deparei com coisas diferentes. E foram essas coisas que mudaram a minha vida. Sim. Né? Completamente, na realidade, né? Eu lembro de um desses momentos da Avenida Ibirapuera que antes de ir pro contrabaixo, eu já estava encantado com a coisa da guitarra. Quer dizer, não estava encantado com a coisa da guitarra, mas um dia no intervalo dos bares de samba, no intervalinho, fui e passei pelo Vinícius Bar. Tinha o berimbau também, né? Berimbau, e tinha o Vinícius, que o Vinícius tinha uma varanda aberta, você via o palco da rua, assim, né? E quando no intervalo eu fui andar assim, dar aquela voltinha, uns 40 minutos, tinha um fliperama do lado que a gente gastava dinheiro ali pra caramba nos intervalos, mas eu fui andar. Ganhava grana do cachê. Ia jogar no fliperama, tinha um boteco do lado do Vila Samba, que tinha umas máquinas, nossa, eu gastei de dinheirinho ali. Aí... Passado, fui nesse Vinícius Bar, cheguei lá, tinha uma cantora, um triozinho de baixo, bateria e guitarra, mas tinha um outro guitarrista junto. Eu parei na porta, fiquei vendo, porque eu tava cantando alguma coisa assim, acho que era alguma música da Elis, algo que me chamou a atenção, assim, e eu fiquei lá parado, só que em determinado momento o outro guitarrista... E aquilo, bicho, aquilo pra mim foi esse arrebatamento aí de alguma coisa, aquilo me tirou do chão. E eu fiquei lá esperando, olhei no relógio, os caras pararam. Quando os caras pararam, eu fiquei na porta, assim, aí o cara olhou, eu falei, ué. Aí eu falei, chamei o cara, assim. Eu falei, eu toco aqui com o Carlão, aqui no Vila. O Carlão, conheço o Carlão, pô, prazer, Fernando. Eu falei, puxa, desculpa, é que você estava tocando ali uma música e em um momento você estava fazendo um solo na guitarra, assim. Eu falei... Como? Por quê? O quê? Como? Por quê? Não tinha a menor ideia. Mesmo, ó, que, assim, né, uma ignorância, né? Triste, simples, porém, assim, não sabia mesmo. Mas aquilo de fato, aí o cara falou, puxa, bicho, ali assim, ela cantou tal coisa e eu improvisei, né? Eu falei, cara, achei muito legal, mas como? O que é isso? Ele falou, assim, eu gosto de jazz. Meu ídolo, assim, é o Joe Pass, o George Benson, não sei o que lá. E eles fazem isso, eles improvisam, porque o jazz... Aí ele me falou alguma coisa rápido, bicho, tá, eu fui embora, fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia eu fui no Sebo, lá no Sebo do Messias, né? Sebo do Messias, pô. Nome horrível, né? Você pensando friamente. Sebo do Messias, né? Que delícia! Sebo do Messias. Eu nem pensei, agora eu pensei. Eu nunca tinha nessa época, não. Os caras, pô, iam no Sebo do Messias comprar... Mas esse é o corpo presente, né? É você tomar consciência na hora. Sebo do Messias, rapaz! Hoje em dia eu vou militar contra isso. Sebo do Messias. E eu fui pro Sebo do Messias e comprei lá, procurei lá o que ele falou mesmo, George Benson e Joe Pass. Voltei pra casa com 2 vinil dos caras, assim. Aí acabou minha vida. Você lembra quem era esse Mas guitarrista? você vê, era um cara chamado Fernando, era um cara de Minas, não sei se de BH, eu nunca mais vi esse cara. Sério?
Porque um dia contar isso pra É o ele. anjo, né? A aparição, né? cara. Ela chegou e falou assim, não, peraí. Vem cá, Aí, irmão. Você é dos nossos. Aqui, Aí, ó. aí começou uma busca cega, né? O cara nunca mais apareceu. Exato. Nunca mais era, vai ver que... Aí começa uma busca cega, porque aí você pega um disco, aí eu ouvi aqueles 2 discos assim, alucinadamente o dia inteiro, mas não fazia a menor ideia do que acontecia. E depois aí na avenida, tô ouvindo, aí tinha um cara que tocava uma guitarra lá com um grupo de samba e era no cara. Ô, Jorge Benson, pô, não sei o que lá. Mas o que é? Como é que é? Cara, não sei, assim, ele... ninguém sabia falar e você demora anos atrás de uma informação. Claro. Até um dia que tinha um outro guitarrista que tocava legal também, que tocava com um grupo de samba lá. Aí ele falou, cara, tem um amigo meu que chegou dos Estados Unidos, ele mora perto da minha casa lá. Arrumou um telefone, liga pra ele lá. Eu fui, marquei e fui pra uma aula. Pô, eu morava em Itaquera, o cara morava lá em Interlagos, perto dos lagos lá. Porra, velho. Demorei Do 2 outro dias lado pra do chegar. bagulho. Literalmente, leste com sul. Demorei 2 dias pra chegar, fui. Aí chegou ele, pô, bicho, entrei na casa dele, pô, me recebeu. E aí, bicho, pô, não, que eu... aí o outro gostando dessa coisa, comprei um disco assim, mas eu não sei nada e tal. Você toca o quê? Eu falei, pô, eu toco violão de 7 cordas, né? Que eu toco samba. Então você toca violão. Eu falei, toca 7 cordas, você conhece brasileirinho? Eu falei, conheço. Ele ligou a guitarra, peguei um violão lá, ele falou, tu toca brasileiro? Eu falei, mas eu não sei solar. Ele falou, não, tudo bem, você acompanha? Eu falei, acompanha. Aí pegou a guitarra, bicho, solou o tema do brasileirinho na guitarra, ficou 10 horas improvisando assim, e eu... Caralho, né, bicho? Falei, puta, esse é o cara. Com esse brasileirinho. Aí fica alucinado, aí ele falou, não sei mais, contou as histórias lá, porque não, eu falei, comprei um disco de Joey Pass. Ele falou, pô, fiz aula com o Joey Pass 1 ano e pouco com o Joey Pass. Eu falei, aí ele começou a tocar e tocou, daqui a pouco ele falou, bicho, pô, chegou outro aluno aí, eu falei, tá. Aí ele falou, pegou uma folha e falou, você conhece a menor melódica? Eu nunca mais esqueci disso. Eu falei, não. Ele falou, então estuda a menor melódica de lá. Aí me deu o caderno, o papel assim, não era nem um caderno, era só uma folha. Eu fui pra avenida pegar o busão. Aí cheguei do busão, tá escrito assim, estudar a menor melódica de lá. Só isso estava escrito no papel. O que era a menor melódica de lá? Eu falei, mano, fiquei lá alucinado. Tive um show, né, na época, assim, inspirador. Paguei. Caralho, podia ter me falado pelo telefone. Estudaram lá de lá. 5 quilômetros pra chegar aí, pra você me falar. 2 dias de viagem, 2 dias de viagem. Eu vou ter que esperar no metrô lá às 4 da manhã. Mas era assim, cara. Eu tinha lá a escala escrita, o desenho do instrumento. Então depois disso, pra você ver como era assim. Porque, pô, ele tocava pra caralho, ele dava aula lá, te dava caminhos, assim, mas não era uma didática, né? Você vê a importância da didática de alguma forma, e hoje em dia que o cara faz melódica de lá, tem 350 mil vídeos com a escala, a explicação, você quase que toca de inércia a ideia. Olha nesse período. Nada, cara. Nada, não tinha Quantas aulas eu não fiz assim? Eu não sei, alguém falava, chegava lá, o cara ficava o dia inteiro. Uma vez eu fui na São Judas, na escola de música, falou, tem um guitarrista lá da ABC, inclusive não vou falar o nome, professor da antiga guitarrista, cabeçudo, figura. Aí o cara dava aula, esse cara é legal, ele tá dando aula lá. Fui lá na escola, quanto que o cara tá aí a aula? Tá horas, pode voltar, volta. Quanto que é? Tanto, eu já pagava lá. Aí entrei lá, aí o cara com a guitarra assim, puto. Aí tocou, não, um cara de boa. Tava assim. de boa? Cara engraçado, formalzão, figura, não era bravo nem nada. Pois é, o que você deseja aprender? Eu falei, gostei de jazz, eu tô ouvindo esses discos, esses caras, eu queria aprender, né? Você é o jazz? Eu falei, você quer ser jazz ou você quer estar jazz? Sério? Juro por Deus. Aí eu... Mas já, né? Fiquei aqui na cabeça assim, minha mãe mandou, vou arriscar uma das duas. Eu entendi o que ele tá querendo dizer, eu vou arriscar que frase que eu vou falar sim ou não pra essa, né? Muito bom. Puta moleque assim de 14, 15 anos. Não, acho que eu tinha uns 16, 17, foi na fase Virapuera. Mas, porra, completamente não sabia nada. Você quer ser jazz ou estar jazz? Aí também tocou pra caralho na minha frente. Pegou uma folha lá e escreveu, não, porque o acento do jazz veio aqui, semicocheia, você toca samba, né? Semicocheia, tá. Mas aí ele pegava semicocheia, o grupinho de semicocheia, colocava um...
Então, Jesus, senta esse aqui, escreveu lá uma frase, estude essa frase. Eu fui embora com o papel de novo. Mais um. Mas, mano, foi tanto assim, bicho. Até a Zona Leste. Com o papel. Eu nem sabia Jô, ler você tá direito, mais aquele monte perto de nota, agora. escreveu uns 4 compassos assim de uma frase. E eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer Porque com isso aqui? assim, acho que a pessoa Você quer ignorante, ser levar? simples, você tem medo do cara. Pô, se o cara falar isso, você não vai. Não, peraí. Não tô entendendo nada que você escreveu aqui, bicho. O que é isso aqui? Eu não sei a escala, eu não sei a nota. Me explica a nota, me explica a divisão. Eu não tinha nem essa consciência. Então o cara escrevia ali, eu. Ficava amedrontado até Talvez um pouco amedrontado e ir embora, mano, assim com a coisa. Porque você estava se deparando com uma figura que era um professor. Pô, que vou peitar esse cara. Você sentia dessa forma. Sem poder de argumentação, porque você não Nem sabe é, nem o que ele tá argumentação, Não sabe o que ele tá falando. falando. Se você não entende, ele tá te dando aquilo, ele viu você, ele te mandou aquilo lá e você não sabe, tipo, caralho, eu sou burro pra caralho, eu vou embora. vai na Eu não vou falar farmácia. pra ele que eu sou burro pra caralho. Você leva na Vou farmácia. ficar aqui, ó. Ó, porque eu sou burro, vou embora. Vou falar pra você. Beleza. Menor melódica. Aí, vai deixar com nós. E que sei lá, que é menor melódica. Ele me fala, chorando. Mano, então assim, cara, que a gente perdia de tempo, cara. Carlinhos Noronha, velho. Não, teve mais várias. A ULM, quando abriu na 3 Rios, fui lá, falei, quero estudar com quem? Tem 3 guitarras, esse cara aqui. Mas eu fiquei 3 meses indo na ULM. Chegava lá, não tinha aula, chegava lá, o cara só tocava, contava umas histórias maravilhosas, o cara lindo, figura. E porra, quando ele contava, pá, que tal, chegava outro aluno já na porta, assim, eu ia embora, eu fiquei 3 anos, não aprendi nada. Não aprendi Super porra desorganizado. nenhuma. Ele também não estava ensinando porra nenhuma. Porra Você nenhuma. lembra? Eu achava que tava, não tinha didática, contava todas as histórias, tocava um negócio, agora eu tô estudando a flauta mágica de Mozart com o mindinho. Aí eu... Pronto, era essa a aula. Noronha, com quais grupos de samba você tocou? Você tocou com vários, né? Porra, de carreira, de muito tempo de carreira, assim, foram quase 7 anos com Exalta, com Exalta Samba. Um tempo considerável. Aí depois eu voltei em 2006, que eu parei em 2001, eu parei com Exalta de 90 e tal, até 2001. Aí fui tocar outras coisas, nunca parei de tocar na noite, né? Sempre, a noite sempre foi o... Talvez o maior objetivo da minha vida era tocar com os caras à noite, mesmo estando nesse meio artístico. Eu ia lá, fazia tudo que tinha que fazer e tal, mas aí em 2005 eu voltei também, depois fiquei 2 anos, eu tava com tipo Jeito Moleque, né, que dava 2005, voltei em 2013, enfim. E antes disso, nessa fase mais periférica, só para contrariar, e acabei tocando com um monte de gente, onde eu conhecia essas pessoas, né, tudo moleque, arte popular, tinha um grupo da Zona Leste chamado Grupo Relíquia, pessoal. que fui eu que montei junto com o Carlão, que é esse amigo um pouco mais velho que me apresentou o cavaquinho e tal, né? Que me levou pra Zona Norte, inclusive para tocar no Em Cima da Hora. A gente montou esse grupo que chama Relíquia, que é um grupo que não fez sucesso pra caramba, mas ele é muito respeitado, assim, nesse lugar de samba e pagode e tal. Que era um pagodinho mais Não, dolente, era né? tudo do mesmo... Quero ser fundo de quintal, né? Não, entre outras coisas, lógico. Foi influenciado pelo samba no geral, mas o fundo sempre... O grande desejo de toda essa molecada era ser aquilo ali. E aí, como você chega e qual foi a tua experiência nesse aspecto, nesse momento, com o Ney Mato Grosso, velho? Você ficou lá um tempo, né? Foram quase 3 anos de turnê. Um determinado momento, o Júnior, o Meirelles, foi gravar um jingle num lugar e o cara viu o Júnior cantando, tocando guitarra, ficou doido com o Júnior, porque o Júnior é mega talento, assim. Não, né? é talentosíssimo, né? Talento. Ele impressiona, assim, né? Com a guitarra, cantando, assim, aquela coisa, todo mundo olha e fala, cara, que cara é esse aí, né? Tal. Ele foi tocar, fazer um jingle nesse lugar, e esse cara, que é o Emílio Carreira, foi um cara que tocou Hammond de banda com os Secos e Molhados em 68. E ele, depois acho que nunca mais foi músico, tinha lá sempre depois trabalhou com publicidade, onde ele e os filhos tocavam, e acho que ainda tocam essa produtora. E ele tinha reencontrado o Ney nesse período em São Paulo, e eles acham que eles eram muito amigos nessa fase, e o Ney falou, um dia a gente vai fazer um negócio junto. A gente vai se encontrar e fazer alguma coisa junto. E aí, esse momento, acho que o Ney encontrou com ele e falou, Emílio, é o momento.
monta uma banda em São Paulo e vamos pra estrada, eu quero fazer uma turnê. Só que eu acho que o Emílio não conhecia pessoas, estava assim, viu o Júnior, falou, esse é o cara. Esse é o cara. Você não conhece Uma rapaziada. uma rapaziada? Aí na hora o Júnior já... A gente tocava sempre junto, a gente tava tocando bastante com o Serginho, filho do Filó, Serginho Machado, e na hora o Júnior já ligou pro Serginho pra mim, que ele queria um percussa também, o cara falou, eu queria uma percussão, de repente um DJ fazendo uns negócios e tal, chamou o Tubarão, tava todo mundo agregado de alguma forma. Aí a gente é mesmo, bicho, que papo é esse aí, velho? Nem Mato Grosso, que papo é esse aí, né? Esse cara... Não, descrente, né? Sim. Ah, Julião, tava tocando lá no Bom Motivo ontem, hoje você vai, vamos tacar com o Ney Mato Grosso? Eu tô montando a banda. Fala sério. Eu tô montando a banda. Pô, tava lá no Bom Motivo, cheio de cheiro de cigarro até agora, aí tu saiu lá 4 horas da manhã, hoje já vem que eu tô, vamos atacar na banda do Ney. O que você usou? Olha o que o cara passa. É bom demais, E é. olha mano. o que esse filho da... Mas não é isso aí, Juninho. A gente na noite de São Paulo, por mais que seja musical, tinha trabalho pra caramba, a gente acabava vendo outras coisas assim muito distantes, assim, de... Os caras tá tudo no Rio de Janeiro, aquele glamour lá, então... É verdade, por mais que é se verdade. toque aqui em São Paulo, sempre teve a música muito mais paulada, músicas virtuosas, acho que a coisa do repertório e tal. Mas as coisas aconteciam mais no Rio. sempre teve, mas as coisas sempre aconteceram O lá, né? glamour, né? É. Aqui era Aí a eu- massa, né? Trabalhando. Aí o Júnior ligou e disse, pô, mas pintou um negócio aí, bicho, vamos atacar com o Ney Mato Grosso. Eu falei, para, Júnior, vamos atacar com o Ney Mato Grosso. Eu falei, não, arruma um com o Djavan, então. Já que você tá pra escolher. Assim, já que você tá assim, então vamos... Essa bola tudo. Aí ele explicou a história, aí falou, não, bicho, conheci o cara e tal, pô, vamos lá. Aí o cara marcou uma reunião, vamos na casa do cara. E chegou lá, o cara tava com as fitas mesmo, com um projeto todo de ensaios e não sei o quê e tal. A gente, puta, é sério isso aqui. Que bagulho é rapaz. esse? É de Aí, verdade. aí foi assim, aí fizemos ensaios lá, levantamos show, o Ney chegou depois de uns 15 dias Aham. e Ficaram estrada. 3 anos. Quase 3 anos. Que legal, Muito hein, legal, bicho. Ainda, por sorte, né, porque logo em seguida acabou muita coisa, mas ainda fizemos 2 anos de canecão, finais de ano, começo, né, final para começo dos anos o Ney fazia o canecão. Fechava o canecão, então eu ficava 4 semanas em cartaz no canecão. Olha que legal. E isso é muito antológico pra gente, né? Que viveu a década de 80, o show business, esses artistas que influenciaram da rádio. Pô, show no Canecão, né? Então eu cheguei a fazer isso com o Ney, assim. E é o sonho do moleque, na verdade, né? Você tá lá, toca o primeiro show, o Júnior entra assim no... Bicho, o João Bosco tá sentado na primeira mesa, na frente do palco, e não sei o que lá, e o Ney falou que o Chico ia vir. Tudo Mano, a gente diferente, entrou, né? todo mundo com a cueca Zé. pesada. Então, o Chico que eu vi na praia era o Chico mesmo. Era o Chico mesmo. Eu pensei que parecia ele. Puta, na hora que a gente entra, que solta a entrada, eu olho na primeira, bate uma luz, o bonezinho João Bosco na mesa. Você fala, fudeu. Mano, que não tem jeito. Aquele corsário. Né? Aquele corsário, me explica, né? Não, mas todo uma coisa, mundo o que que o errando artista exerce, tudo. né? Esse impacto, né? Muito... Só globais, né, meu? Aí acaba o show, entra a Simone no camarim, entra, porra. Lembro do Figura, que sempre gostei muito dele, o ator, o Luiz Fernando Guimarães. Boa. Super amigo do Ney. Aí Só eu tô entrando no camarim, desmontei as coisas, cheguei no camarim, ele tá parado na porta, assim. O Luiz Fernando Guimarães com o Ney, assim. Ainda fez uma puta piada engraçada no momento. Falei, caraca. Então, assim, puta momento, né, bicho? Ter vivido Isso abre aquilo portas para várias coisas, para outros... Nesse segmento, não? Não, teria aberto, Julinho, se no final dessa história eu tivesse, tipo, ficado no Rio, por exemplo. Entendi. Tiveram uns momentos, assim, de alguns encontros por causa desse show, por causa dessas pessoas, que se eu tivesse ficado no Rio de Janeiro, assim, teria mudado vingado o rumo de rumo algumas desse- coisas, talvez assim, desse- talvez uma continuidade dentro dessa parada. Mas eu não podia ter saído de São Paulo, nessa época não podia ter feito isso. Eu não sei se abre porta lá no, sei lá, no currículo para amigos, para outras pessoas, tipo, que legal, né? Assim como isso, né? Se a gente tá aqui hoje, isso é parte de uma entrevista, de um podcast, é porque ele, de fato, mudou alguma coisa, né? Lógico, Exato. Essa experiência, não essa tenho história. É, porque a gente vê o resultado hoje no Som das Quartas, né? Assim, o que vocês conseguem fazer no Som das Quartas, sem todo esse glamour, mas o glamour tá ali
ao mesmo tempo efervescente, porque Sempre, é muito sempre som, é vem muita alguns paulada, elementos da né? vida de cada um, vai parar no seu som, assim, né? Exato. Mesmo que não seja musicalmente, mas talvez um jeito de se posicionar acaba mudando, um jeito de ver a coisa acaba mudando. Eu sempre, quando alguém fala de Ney, uma coisa que eu faço questão de sempre falar. Trabalhei com muito artista, muita gente. Mas um dos caras mais preocupados com a equipe, que foi mais generosos em alguns momentos, foi esse cara. Ele tem pelo menos por tudo que eu vejo pelas entrevistas, ele tem um posicionamento muito, né, correto. Não, com as coisas, uma coisa né? que ficou muito claro desde o primeiro show é que não era uma banda que estava ali de roupa preta ali no fundo. Não, todo mundo tinha um momento. A gente tinha um figurino porque a gente precisava estar igual a ele no espetáculo. Sim. Ele não falava nada durante o show. Era só boa noite no começo e boa noite no final. Não tinha um texto, não tinha explicação, nada. Ainda é daquele... Entrava e cantava. Hein? Entrava e cantava, mas todos os shows, a abertura do show, ou mesmo na porta dos teatros, era o que eu via quando eu era moleque e passava no Olímpia ou no antigo Palace, e você chegava, tinha aquele cartaz lá, esse mês, não sei o que lá, Djavan, aí a foto de Djavan, e do lado, eu lembro assim que vinha lá, produção executiva, produção não sei o que lá, músicos, tinha a ficha técnica do lado do cartaz do cara nessas casas, e o Ney tinha isso. Então, a abertura do show, vinha um áudio. Com vocês, Ney Matogrosso, no show Inclassificáveis. Produção executiva, não sei o que lá. Contrabaixo, guitarra. Que legal. Tinha uma apresentação. Ao Sim. contrário de muitos outros que eu trabalhei, que não apresentam. E hoje mesmo você não vê os artistas apresentando a banda. Nem ilumina. Tem gente que nem ilumina. Deixa a banda no escuro. Deixa a banda no escuro. Por isso dá roupa preta, Exato, né? Assim, dá uma apagada nos caras, que o importante Eu sou ele... artista e a banda é a banda. E o Ney não... E não só esse tipo de estrutura... Como alguns momentos assim ele tá um tanto, não sei por qual os problemas dele, mas de repente preocupado. No almoço, chegamos lá, ele ia almoçar com a gente, marcávamos todos juntos, ele, meninos, o cachê de vocês está caindo no dia combinado, está em dia, o valor é X, está caindo tanto. Ô Ney, tá tudo ok, não, tá bom, qualquer coisa vocês falem comigo. Correto, né? Aí um dia chegamos numa cidade, ele foi pro hotel e a gente estava no hotel, puto hotel, sempre tudo certo. Aí chegou na passagem de som, ele esperou o empresário pisar no palco. Quando o empresário, eu até sabia que o empresário entrou assim, passou no meio, cumprimentou todo mundo, sentou, ele pegou o microfone e falou: meninos, ô João, por que a banda não tá no mesmo hotel que eu? Aí com aquele clima assim. Que cuidado, hein? Aí o João falou, não é que eles não estão no mesmo hotel, você não tá no hotel que eles estão, que você iria ficar, porque a suíte que eu reservei para você, eles tiveram um problema no encanamento e as outras estavam ocupadas. Então nós mudamos você de hotel. Sim. Aí ele, ainda assim ele virou pra gente, o hotel que vocês estão tá ok? Aí a gente, né, tudo certo. Que preocupação, Porra. né? Que profissionalismo. Profissionalismo junto com a questão pessoal, assim, de saber que todos estão bem. Exato. Independente Eu sempre do falo lado isso porque antes de chegar lá, eu já tinha passado por muito lugar onde... Não lembro se tinha essa preocupação ou não. Às vezes nem por maldade, nem por alguma coisa, mas... Você fala, o cara tá preocupado com o meu bem-estar no hotel, assim, se tá bem, se a gente tá no mesmo hotel que ele. Pô, que coisa fina, né? Que isso que faz o... Aí você toca com puta barata, assim, de o que o cara precisar. Não, tá tudo, você precisa do quê? Como é que você quer? Não, vamos fazer. A entrega muda. Precisa de cavaquinho, violão, a sete entrega cordas, muda, 6 cordas. Não tem jeito. A entrega é diferente, né? Isso. A entrega. Vira A um entrega respeito de todo mundo, família, exato. assim, não é um... Saca? Porque também um monte de lugar que você vai, o artista não fala com os músicos, aí ele tem um produtor dele que vem passar todas as informações, e o produtor acha, nessas coisas mais popularescas, que é uma hierarquia e que o produtor é o cara depois do artista. Cantor, né? Porque artista todos somos. Sim. E vários, assim, o produtor é mala. Sim. O produtor é mala. Me fala uma coisa. Mas os músicos é engraçado que ninguém tem coragem, mas ninguém quase tem coragem de falar assim, rapaziada, isso tá tirando. Vamos tocar hoje não. Vai, sobe você e o cantor lá. Faz o show. Só vocês dois. Vai lá. E Vocês com não são vocês. Fodão? Ninguém faz isso. Não deixaram um desses caras nesse cavalete ainda. Eu quero ver isso ainda. Quero ver quem vai ser. Não, cara. Não, porque, porra. Produtor, mala, forgado. Artista não, nem fala com você.
deixar eles dois fazendo show hoje. Queria ver, mano. Mas não tem, mano. Os caras não tem colhão. Musicaiada aí não tem, não. Me fala uma coisa, eu creio, sei que não, mas vou te fazer a pergunta ainda assim. Você tem essa coisa do acompanhar um cantor, aquela coisa de porque eu tenho muitos músicos que tem essa coisa do acompanhar. Não gosta. Não gosta. Pô, nós estamos toda quarta-feira ali com o Guilherme, você acha que eu não gosto de acompanhar? Sim. Nasci pra isso. Porra! Porque Não. Mas Eu vejo que são. existe isso, Inclusive, né? eu vejo que uma coisa é eu estar com o instrumental, eu ser o solista, mas mesmo assim vai ter um solista que vai estar acompanhando, cara. Mesmo no se for jazz. Se só trocar o saxofone pelo cantor, o que muda? É verdade. Talvez a dinâmica, a proposta que o cara tá indo pro lado, você pode ter mais liberdade para comprar. Beleza, muda-se um pouco a estética. Mas eu acho que são duas artes e é legal você aprender a fazer. Porque esse instrumento, a maior contexto dele no mundo... O maior contexto desse instrumento no mundo é acompanhar, cara. Inclusive numa orquestra sinfônica, você tem lá os contrabaixos, eles estão tocando uma linha lá que tá dando sustentação pra harmonia que tá acompanhando o solista. Uma idiotice a coisa de ficar falando que porque eu não gosto de... É porque você não sabe groovar. Você também tem esse problema aí. Mas sabe groovar, põe a culpa no acompanhar o cantor. Entendi. É que você pode falar alguma coisa da música, não é? Você é legal. sabe groovar, não consegue tocar 8 compassos da mesma coisa, é uma dificuldade sua. Não é a culpa do cantor, não é do instrumento. É saber que tem um outro contexto que você pode aprender também. E daí? Verdade. Porra. É verdade. Então, cara, eu tenho uma felicidade muito grande, que eu vou falar isso aqui agora. 27 anos atrás, mais precisamente 28 anos atrás, eu fiz uma temporada em Campos do Jordão. E foram 2 anos consecutivos. Fiz a primeira temporada, que aí o Noronha foi. Como né, Noronha, de alguém? Quem era? Era o Marcelo Ávila. Marcelo Ávila. Eu fui com o Canela de batera, o Marcelo era o baixista, né? Exatamente. Marcelo. A Marcelo não podia, o Noronha fez esse... No ano seguinte... Não, na realidade foi no ano seguinte. E eu juntei as 2 graninhas que eu tinha. Foi onde surge, então, o Partitura, que hoje é o Julinho Clube. Foi com esta graninha. Eu lembro do cachê disso aí... Da Telefônica. Da Telefônica. Era o stand da Telefônica. Era o lançamento do Speed. Cachêzaço bom. Da Speed. Nossa, então eu comprei uma grana legal. Mas vocês já faziam aquilo há alguns anos, né? Eu fiz um sub de um dos momentos. Não, foram 2 anos consecutivos. Foram 2 anos. Eu fiz o primeiro ano, que foi o lançamento real. E no ano seguinte, eles iam dar continuação em alguma coisa. E como o primeiro foi legal, me chamaram para fazer os 2. Eu cobrei uma grana legal e paguei uma grana legal para todo mundo. Tal. Aquela grana legal que eu cobrei, que me sobrou uma graninha, foi esta graninha e mais uma graninha de um pagode que eu fiz, que o Joban era o produtor. Você chegou a gravar um disco com o Joban? Com o Joban, mas quem gravou foi o Grupo Desejos, gravou esse pagode. Era composição sua. Era composição minha. Uhum. Aí eu peguei, com essas 2 graninhas, eu juntei e montei, então, o Partitura. Estou contando uma história agora pessoal, gente. E o Partitura, eu só me fudi com aquela história ali, entendeu? Me lasquei inteiro. Mas eu estou contando tudo isso porque hoje eu tenho... passei por vários percalços e tal, e aí eu chego, então, com o Julinho Clube. E hoje no Julinho Clube eu tenho o Som das Quartas, velho. Que pra mim é um deleite, pra mim é um puta prazer... E isso alinhado com você. Então isso para mim, cara, é de uma satisfação tão grande saber que toda essa trajetória, aquela coisa que foi de lá, resultou nesse agora. E olha como as relações, tudo tá interligado, né? Assim, essa corrente, ela existe, né, de alguma forma. E com todos esses percalços que rolaram e tal, aí surge o Julinho Clube, que a coisa foi... Teve também os percalços do Julinho Clube, que não foram poucos, que eu achei que ia parar. Um pouco antes da pandemia, a gente começa ali um trabalho, que é o Som das Quartas. Ele fica muito legal, ele já fica legal ali. Depois tem outros projetos, todos eles ficam... E que a casa acabou, e hoje eu tenho o Som das Quartas e fico muito feliz assim, em tê-los lá. E queria que você falasse um pouco a respeito disso.
do som das quartas? Tá vendo? O momento, porque assim, essa coisa deu certo, acho que desde o início, né? Lá, sei lá, teve os primeiros momentos ali, mas foi tudo muito rápido, né? As mudanças que houveram no elenco e que de fato elas parece que tinham que acontecer, porque cada mudança era um novo acontecimento e essa coisa cresceu, né? Até então. Agora, a satisfação de tocar o que a gente faz lá, desde quando você teve aquela segunda instrumental, depois ela acabou, aí você falou, pô, vamos fazer um dia lá, pô, faz um som lá. E eu lembro de olhar... Eu lembro que te propus um projeto, né? Vamos fazer um projeto. E eu olhei e falei assim, beleza, Juninho, mas não vou fazer instrumental só, vou pôr um cantor. Porque o bar tem uma estigma, né? Eu lembro de ter falado isso pra você falou, pô, boa, pô, maravilhoso. Tem que ter um cantor. Falou, pô, isso aí, legal, acho bom também. Falei, então, é isso aí. E já tinha pensado no Jambra, que era o Danilo Guilherme e o Faustino, que foi o que a gente começou lá. Por quê? Porque os moleques novos, que já tinham assim, uma visão de música, o Danilo mais complexa, junto com o Faustino, e ao mesmo tempo eles já conheciam esse repertório, e eu tava com muita vontade de tocar de novo esse repertório que a gente toca, dessa música que eu tava falando, da rádio, que não me influenciava. Dessa forma que você tocava. E dessa forma, e falando, pô, mas vamos improvisar, porque hoje eu tô num contexto de tocar música instrumental, querer a improvisação, o jazz, de alguma forma, porque jazz pra mim não é um estilo, eu acho que é um meio de expressão, hoje, né? Eu não categorizo a palavra jazz como um estilo de música. O King Green, esse é jazz. Tá. Isso aqui não, isso não é jazz, isso tá tocando. Eu falei, não, você tá improvisando e você tá pondo a sua alma ali pra falar da maneira mais liberta possível. Eu já uso esse termo aí, porque pela história do jazz mesmo, ele é isso, né? É conceito mesmo, né? Ele é isso, ele é a liberdade de vida, a liberdade de tudo de um povo, né? Que convergiram nessa música. Então eu acho que a gente tem ali isso. Eu mato a minha vontade de tocar esse repertório que desde sempre influencia e acompanha. Eu de ouvir. E a gente também. E era engraçado porque eu conheci o Danilo com os meninos já há muito tempo, eles tudo também tinham 16. E eu e o Danilo sempre conversava muito, já naquela época, e ele falava assim, pô, um dia a gente precisa arrumar um lugar pra tocar junto, um lugar pra tocar sempre e tal. Se bem que o Jambra... Aí foi a oportunidade, assim, dessa frase. Se bem que o Jambra... Assim, Mas você lembra que antes disso, eu acho que talvez 8 anos, ou talvez 10 anos antes disso, você mesmo tinha me dado um toque, e o Jambra fez lá durante uns 3 meses, lembra disso? E eu toquei com eles. Você tocou com eles? Na verdade que fui eu que chamei eles pra tocarem lá. Foi. Eu lembro que eu fui até de baixo acústico tocar lá com eles. Antes? Não tinha mesa, não tinha... 10 anos antes. Era o palquinho ali na... muito antes. Muito antes. Aí foi tudo isso. E é legal de ficar pensando aqui, porque todo mundo que tá ali, tanto o Danilo, que a gente tinha esse papo, o Jambra, os meninos e tal, começou ali, depois o Faustino parou. Aí na época eu tocava muito, eu tava fazendo bastante coisinha, e era um moleque que também, tudo que eu tocava, a gente dava certo tocar junto, de repente eu tinha uma afinidade muito maior com ele, que é o Ivan. Aí o Faustino teve que parar, que é maravilhoso também, mas ele pediu para parar por causa do horário, ele tinha um problema lá de horário, para ele não tava bom. Aí convergeu também o Ivan entrar ali, que já era um cara que tinha uma coisa musical muito forte. Ele entrou em seguida. O Guilherme saiu, a gente ficou naquela roubada de não ter cantor, uns dias, umas semanas ali, mas a gente foi tentando se adaptar até que chega o Salomão, que a gente já estava alguns anos também trabalhando junto com o Salomão, porque o Salomão a gente tocou com o Digão, a gente tocou de trio. Exato. Algumas vezes no Teta, aí naquele outro bar novo. Salomão ali a gente já estava tocando junto e dando certo. Aí o Salomão em algum momento me chamou para tocar com as divas, que eram as cantoras do Altas Horas. Sim. Que era a Graça Cunha, a Jamile e a Nani. Aí o Salomão falou, bicho, você é um baixista lá, cara, acho que é sua cara ali, vamos tocar lá? Vamos. E ali fiquei acho que 1 ano e pouquinho fazendo muito show, fazia bastante corporativo, e a gente trabalhando junto com o Salomão, que é um cara
a pessoa, o músico, o Salomão, pra mim, tudo certo, sempre, né? Salomão Aí ele pintou nesse dia, deu uma canja, porque a gente não tinha piano, né? Tinha aquele teclado do Jorginho que ficava ali na mesa. Sim, sim. Aí o Salomão deu uma canja, fez assim, né, com o som. E eu falei, pô, mano, preciso de um cantor. Comentei com ele, não sei o porquê. Ele falou, cara, o Sá. Ele tinha tocado com o Salomão. Ele já tava fazendo uns negócios. Eu falei, pô, Salomão, mas pô, o Sá sempre canta nesses hotelzão, casona. Vai querer vir aqui no coverzinho com a gente aqui, bicho, Sá, mano. Ele falou, Caba, vai, chama aí que ele vem. Aí liguei na outra semana pro Sá. Ele veio amarradão e falei pro Salomão, quer atacar junto aí? Aí bateu, porque o Sá tem uma outra coisa. Você tá falando, eu falo das ligações, né? Em 90 e pouco, antes do Exalta Samba, nessa fase do contrabaixo, que eu ia pra noite, eu ia nos bares ver os caras tocar, os pianistas tocar. Eu ia no Sun Flash, eu ia no Terceiro Whisky, eu ia no Captain's Bar, que era um bar que tinha um hotel ali na Duque de Caxias. E eu ia, depois meu trabalhinho, depois das viagens, que eu toquei com a Eliana de Lima, inclusive nessa época, eu chegava de viagem, eu ia para algum desses bares, conhecia o músico, eu entrava pela cozinha para ver esses caras tocarem. Catarina. Zé Catarina, Carlão, baixista, Ari Dias, batera, o Ari, pianista, outro Ari, que era do Rio, o Ari, Luiz Melo tocava num desses lugares, eu ia, o Romera, Espaguete, esses caras tocavam e eu entrava, eu conseguia ficar amigo do segurança e tal, eu entrava pela cozinha no Sun Flash, por exemplo, e ficava lá vendo 2, 3 sets até eu cansar e ir embora. Eu tinha um objetivo, eu falava, eu preciso tocar isso aqui com esse povo, cara. Esses caras são muito foda. E eram mesmo. Era uma busca, né? Era uma busca. Né? Aí em um momento conheci o Jorginho, o Saavedra, um negócio de samba que a gente tocava, com os caras do samba, o Jorginho era o batera desse projeto. Um dia o Jorginho falou, pô, vai lá, tô tocando a reabrir o Pensilvânia, segunda versão do tal Pensilvânia, que um era na Paulista famoso, depois fechou, alguns anos reabriram e tal. E eu fui. Chegando lá, o Jorginho, pô, dá uma canja. Eu falei, pô, mas eu não sei esse repertório, assim, já conheci o Catarina de vista, era o Catarina de piano, e eu, tremendo. Aí veio o cantor lá, falou, você conhece, não sei o que lá, um samba da Leni, não sei o que lá. Eu falei, sim, acho que esse eu conheço. Aí toquei 2 músicas, eram 2 samba que eu conhecia, era o Sá, o cantor, e diretor musical do Pensilvânia. Ah, tá. Aí o Sá acabei de dar canja, veio da outra galera, o Sá me chamou e falou, vem cá, você tá trabalhando fixo em algum lugar? Eu falei, não, eu tô viajando com uma cantora no final de semana, mas eu não tô tocando de semana ali. Você quer atacar aqui? Tô precisando de um baixista pra esse horário aqui, não sei o quê. Eu falei, cara... Legal. Aí o Sá me arrumou o primeiro trampo de trio, que era o Zé Catarina, o Jorginho. Ah, com esse povo da noite, com esse povo da noite. Meu primeiro trabalho foi o Sá que me colocou... Que ano isso? Onde eu conheci 92, 93, eu acho. E eu lembro da primeira noite que ele não cantou, né, no set. Eu lembro que eu fiz os 2 primeiros sets. Um foi o Tony Gordon cantando, o primeiro cantor, e a Deti. Deti, porra, isso, que paulada. Cantora incrível. Pô, essa Paula. conheci. Incrível. Conheceu? Não conheci. Porra, mano, essa mulher era uma coisa muito incrível. Swingadíssima. E eu lembro até hoje da primeira música, porque o Tony saiu cantando umas coisas on Broadway, assim, eu me virava. A Deti, eu lembro que ela chegou lá, oi, qual é você? Ela fez assim, eu falei, pô, sou o Carlinhos, prazer, bem-vinda, não sei o que, ela pôs a pasta em cima do piano, virou pro Zé e falou assim, Zé, Mi menor, bolero de Satã. Ei, oh, muito prazer. Fiquei 3 dias, mano, pensando nisso. Você tinha pra lá na menor melódica. No outro dia eu tava no Sebo do Messias, atrás do disco da Elis. Assim. É verdade. Eu vou na casinha ali. Vai lá. Aí foi isso aí, cara. Então, aí você vê, o Som das Quartas, ele aconteceu nesse momento, onde eu tava ali cercado de pessoas que eu tinha muita admiração, que eu tenho muita admiração. Os meninos, Jambra, o Ivan, um parceiro, aí veio Salomão e Sá. Cara, admiração, respeito, outros lugares, assim, e aí tá até hoje. Aí, infelizmente, pandemia, o Sá não pôde voltar. Aí o Guilherme voltou e tamo lá. Quantos né? anos já de Som das Quartas? 5. 5 anos. 5 anos. Que coisa Fez boa. 5 agora em agosto, eu acho. A gente fez uma festinha um pouco depois, mas foi em agosto. Completou os 5 anos ali. O Danilo contou sobre o Jambra ser
esse grupo que não tinha baixista. E em algumas ocasiões, lá em Mogi ainda, eles chamavam alguns baixistas. Você foi convidado deles lá, nessa época? Fui. Mas tinha o... que é amigo deles, que baita baixista, inclusive, que toca... tocou com eles o tempo todo. Ele não era do grupo. Eu não sei porque os caras não o puseram no grupo, mas ele era o cara que tocou tudo com eles lá. O Rangel. Porque eles falam, teve uma época que eles falam assim, a gente tava sem baixista, e aí fomos convidando. Aí eles contaram alguns Porque acho baixistas. que o Rangel fazia baile, assim, o Rangel Tá. também nunca podia, porque já tava. Depois foi viajar pra navio, acho que teve isso aí que embarreirou e eles queriam continuar, né? Exato, eles falam que chamaram o Cisão. Aí eles ficaram todos impactados. Pô, o Cisão tá aqui, como assim? A gente viu o cara Cisão, nos Tiagueira, discos. Thiago Espírito Santo. Aí depois eu, vi um pouco depois. E, Inclusive até gravaram o primeiro disco com o Thiago por conta disso. acho que o Eles Thiago fizeram produziu, som, né? eles- Segundo disco, foi isso. Foi Segundo? Isso? Segundo? Não, primeiro. Acho que o primeiro. Acho que o Ele primeiro. falou, não, o primeiro disco o Thiago, produziu depois de um e tal. show. É. E Carlinhos, você acabou de voltar de Nova York. Fala aí como é que foi. A gente quer as verdades, as mentiras a gente já vê nas redes. Cara, pra gente, né, pra mim, nesse momento da vida, são muitas observações, né? Em 20 e verdade. poucos dias, assim. É lógico, eu fui num contexto assim. O Vinícius Gomes está morando lá. Claro. E ele que me agitou muito para ir, querendo inclusive me auxiliar muito num momento. Um momento meu desse ano, começo de 2023, que eu fiquei bem. Deu um momento quase deprê, assim e tal. E o Vinícius, por ser muito amigo, sacou muito isso e me falou: não, bicho, vem pra cá, passar uns dias, vem passear, mano, vem Dá uma ver umas esparecida. coisas. Eu tô aqui conhecendo um monte de gente. Legal. Então, eu quase não dei bola pra isso no início, mas as coisas foram dando certo. Assim, um visto que eu achei que eu não ia conseguir era só uma renovação, saiu mais barato do que eu esperava. E, então, pô, o passaporte tá aqui, mano, mas a passagem. Aí, através de outros amigos, cara, bicho, ó, olha por aqui que tem umas passagens legais em conta. Aí o dinheirinho rolou da passagem, o Vinícius viabilizou muito a minha vida lá, ficar na casa dele, não pagar nada. Em alguns momentos ele tem um outro que hoje é um grande amigo também, um baixista de lá, que tinha um lugar legal. Alguns dias eu ficava na casa do cara e os caras viabilizaram muito, não deixavam eu pagar as coisas assim em vários momentos. Então foi muito muito fácil essa chegada, né? Porque é tudo muito caro e pra gente vezes 5 é, porra. Aí pô, eu vi muito som, conheci muita gente, muitos aspectos, e assim, tem muita diferença, mas não é diferença na qualidade do músico, tá? Eu acho que o Brasil é foda, ponto. É uma outra língua, é um outro som. Não, super concordo. Né? O que é muito nítido você vê lá, assim, aquilo, né? Aqui, o que é não só coisa do Brasil, acho que do mundo inteiro, o jazz é muito uma coisa que abraça o músico, que toma o espírito do músico de assalto. Então você é brasileiro, mas o cara passa a vida inteira querendo falar aquela língua. Mas é uma coisa que você não vê lá. O cara de lá não quer falar outra língua. Eu não sei se é uma supervalorização da coisa deles ou é uma vitrine do mundo, porque o que eles fazem já tá bom, o cara não precisa perder tempo com outra coisa, porque se ele alcança um nível mínimo ali e tal, ele tem uma carreira pro mundo, como Exato. um músico americano de jazz ou de qualquer assunto americano, né? Aqui a gente não tem muito isso, né? A gente vive dentro, é muito difícil sair, né? Digamos, acho que... Não, super. Né? Falando do mercado... fui agora para um festival na Europa, tô 6 meses rodando em festivais da Europa e Ásia. Exato. Aqui você tem que ser um super virtuoso e gênio para conseguir esse mercado. Exato. Ou então você vai lá para a outra ponta, que é fazer de tudo para viver. A gente pode falar isso, a gente tem um mercado paulista, por exemplo, de músico, como a gente estava falando antes, mas a gente mesmo de São Paulo quase não sai para os outros estados do Brasil. Não sai, não temos... A gente não sai para o país, para América Latina, cara. Exato. Você É fala, tudo como aqui assim, do lado, cara. É mais perto do que para Fortaleza, é sair para o Peru, para o Uruguai, Exato. para Argentina é mais perto. E a gente não se integra com os festivais. Então é isso. Tem uma diferença muito grande lá de ser América. A América manda, ou até então mandou no mundo. De qualquer jeito, tudo que é produto deles, eles vendem. Muito fácil. Mas ao mesmo tempo isso criou ali em Nova York uma comunidade muito consistente Tá. de música.
percebe-se lá que eu fui pra muito som, muito toda hora, session na casa de um, de outro. Os caras são muito integrados, chega alguém novo na cidade, se alguém fala, pô, fulano, tem um cara aí, toca legal, bicho. Aí alguém que tem um espaço em casa e já conhece um monte de gente, mesmo que o cara toque com um puta bambambam, ele chama você pra fazer uma session na casa dele, Massa. te conhecer, trocar. Parece que é um serviço que se tornou em prol de uma comunidade, tá todo mundo junto. Eu ia em jam session lá, em bares assim, chegava lá, pô, aí tava com esse amigo que é de lá e conhece um monte de gente, ou com o Vinícius, aí daqui a pouco chegou, aquele cara é o fulano e tal, não sei o que lá, aí o cara vem, bicho, aí tudo bem, pô, prazer, não sei, esse cara é do Brasil, que legal, você vai ficar aqui? Não, tô passeando, pô, que legal, amanhã eu toco em tal lugar, se tiver aí, pinta lá. E às vezes o cara oferece o ticket pra você ir, não é nem porque ele tá querendo o seu cover, mas eu vi assim, caraca, tem uma integração lá, muito grande, assim, bicho, muito grande, diferente daqui, que ainda parece estar todo mundo se debatendo em prol de um espaço muito pequeno. O nível lá é alto, mas não em comparação com aqui, mas lá, assim, quem toca, toca. Ninguém tá no meio de cota, não. Seja homem, seja mulher, Exato. toca mesmo. Exato. Isso não tem discussão. Não sei. Essa excelência de preparação do músico é um negócio absurdo, né? Porque é tanto quem é de lá já se prepara porque tem recurso, ou quem não é de lá tem muito músico europeu e asiático, que os caras estudam mesmo, né? Assim, tem recurso. Alguns brasileiros hoje que estão lá, que nem o Vini, está muito bem preparado, o Leandro Pellegrino, guitarra, está muito bem preparado, o Vitor Gonçalves, muito bem preparado. Esses amigos, né, que a gente tem aí, que, bicho, os caras estão junto com os caras lá. Ninguém tá lá eu sou um brasileiro, então eu fico aqui fazendo uma outra coisinha, não. Os caras estão junto. Estão com os grandes, assim, né? Outra coisa que eu percebi vendo o show de os caras mais velhos e muito renomado, foi que os caras têm um pé no chão com a humildade, assim. Isso latentemente. Eu não estou inventando algo da minha cabeça. Porque os caras sabem que eles são o nome, que eles estão no mercado desde os 90, eles são referência para o mundo inteiro que foi para lá estudar, que os músicos de lá. Só que eles têm consciência que, assim, esses moleques estão dando a volta no relógio com a música já. Eles não são uma novidade e eles têm que aprender, inclusive continuar aprendendo. Então os caras se posicionam desse jeito. Que legal. Não tem aquela de, eu sou fulano, eu sou mestrão, que nem aqui eu ainda vejo muito isso, assim. Você tá há 30 anos amigo de algumas pessoas que eram mestrão, há 30 anos o cara te trata como se ele fosse um mestrão. Vai ser sempre, é lógico. Ok, Mas, mano, a gente toca junto, tudo que você faz eu já sei, já tal, eu tenho respeito. Já estou sabendo mais. Não é novidade. Não, talvez. Mas aí os moleques que eu toco mais novo, eu tô prestando atenção neles o tempo todo, que eu tô aprendendo com eles, bicho. Muito. Ainda mais falando de mim, que eu nunca tive uma escola, eu fui aprendendo na rua mesmo. Um livro ali, uma folha ali, um cara ali, e eu ainda tô nessa. Mas lá eu vejo que os caras muito da galáxia, eles se comportam desse jeito. Não saca, existe assim? esse ego, super ego. Né? Não. Você vê no olhar do cara, na pergunta do cara, o cara acabou de fazer um puta show assim, ele tá meio pedindo desculpa, assim, porque ele sabe que quem tá vendo ele ali tem uns caras de outro planeta, uns moleques de outro planeta, mas tá lá vendo ele e ele se coloca assim, tipo, beleza. Obrigado. Mas, porra, desculpa aí. Aqui. Então essa coisa é um pouco do brasileiro. Sei lá, acho que é meio provinciano, né? A gente tem muita necessidade aqui. Ou a gente se sente aqui muito vira-lata de tudo, e quem alcança um outro know-how. Entendi. Sabe, assim, eu acho que é por causa das condições, né? Você vê que você pega. Quantos músicos eu falei aqui da noite que são incríveis, mas é todo mundo muito descrente ainda o cara ficou 50, 60 anos tocando, estudando e tal, e ele não teve resultado nenhum, porque ou parou de tocar, ou tá passando necessidade, ou tá trabalhando com outra coisa, sendo que lá o cara que alcança um nível, ele se estabelece até o final dos dias dele. Porque a cultura, o país, a janela que ele se projetou não vai deixar ele voltar. Deixar ele voltar. Entendi. E quem foi influenciado por essas pessoas vão sempre estar amparando ela e apoiando em outra coisa. Aqui, é o que eu falo da brincadeira do podcast do Tô Sem Café Lá em Casa, porque eu vi essas minhas andadas
entrar pela cozinha no Sunflash, no Terceiro Whisky, e essa noite pra mim ter sido os caras que eu ia ver, esses caras pra mim são muito grandes. O respeito que eu tenho por eles e o que eu aprendi com eles é muito grande. Eu sei o que eles fizeram de foda, mas eles não sabem mais ou nem executam mais. Então, mas esse não sabe mais nem executa mais, será que tem a ver também com o mercado, por Não, exemplo? exato, Totalmente, tem. mercado. Totalmente, Porque né? assim, por exemplo... É o mercado que É a um gente tá sistema falando, né? meio financeiro Financeiro. da nossa, desse terreninho Brasil aqui, que, bicho, só interessa quem interessa. Porque, por exemplo... Enquanto você gera número, você é interessante. Quando você não gera mais nada, ninguém faz questão de lembrar. E ainda mais quem não teve vitrine. A gente falou do Rio, de São Paulo. No Rio você via lá, porque o cara gravou com o fulano, Beltrano, tal, pau, o nome dele tava nas capas de disco, aí de repente ele fez um disco instrumental, esses artistas na época ajudaram a projetar ele, então você conhece o cara. Mas e o cara que tá lá, daqui 40 anos, que de repente musicalmente tocou 30 vezes mais que esses caras? A gente não sabe quem é. O cara não gravou um disco, o cara não se projetou. Claro. E essa memória... Se desfez. E o mercado zero valoriza qualquer coisa que não o dê número. Então, eu acho que tem que haver um resgate, alguma coisa assim pra... Porque é foda, eu me sinto um pouco de medo de cair nisso em algum momento. Do jeito que a coisa Anda, vai cair, vai cair, né? Exatamente, né? Entendi. Eu citei ele como exemplo, mas provavelmente tem... Tem outros, que né, eu vários falei, outros. amigos mesmo conhecidos, que tem o Vitor e o Leandro, né? Esse outro, que é outro guitarrista aqui de São Paulo também. Que foi lá para fazer um curso lá em Boston. Foi ficando, trabalhou até com outras coisas em algum momento. E até chegou em Nova York lá, hoje ele tá tocando até com a Eliane Elias. Tem o grupo dela aí, tem umas coisas, ele tá lá fazendo também, ela tem umas turnês. Então o cara conseguiu chegar nos lugares assim, legal. E aí você sente dentro disso, é dentro meio que de uma comunidade, né? Tem essa coisa da relação do dinheiro também, que você fala, pô, cara, minha guitarra tá ruim. Mas você consegue, mesmo tocando lá na noite, coisa pequenininha, projetar para daqui 2 meses pra você pegar uma guitarra legal. Aqui é lá. Sim. Aqui você fica sem perspectiva com o instrumento. Quando eu me referi ao mercado, estou falando exatamente disso. Porque o cara tem... lá ele tem mais campo de trabalho. Porque hoje aqui à noite, infelizmente, era uma noite que não é mais como era. Não. Se nós pensarmos na época que eu estava... Por isso que, assim, o seu estabelecimento, o que você faz ali, é uma máquina do tempo para muita gente, né? Eu pensei nela dessa forma, exatamente. Porque, assim, o que eu percebi ali quando eu tinha mais ou menos uns 35 anos... Faz tempo aí. Faz tempo. Eu ia falar, foi ontem. Eu queria. Já tem tudo isso, né? Mais um chamando de velho. Mais um. Na semana passada, quem foi que falou? Foi o... Segue o Fábio. Não, o Jonatas ou o Fábio? Acho que foi o Fábio, sem querer, ficou comigo de novo. Mas você chama de velho mesmo? Não, nós tínhamos uma noite... tinha muito trabalho, muitas casas. Todas elas tinham um perfil de trabalho onde abrigavam vários músicos. Tá, porque a maioria dos grandes músicos, eles vêm da noite. Ou passam pela noite. Eu acho que até a minha geração, sim, né? Geração. Isso. Um pouco depois já é aquela coisa assim, já é a escola, né? A gente falou mesmo do Vinícius, que o seu Vinícius é um amigo mesmo, pessoal, assim, né? A gente tem uma... O Vinícius mesmo, ele tá com 35, Novo, 38. Mas o Vinícius já é um cara que já veio, assim, da EMESP. A EMESP, as bandas e tal. Entendi. Aí o Vinícius já veio. Outro cara que também agora tem 40 e pouco, tocou na noite também, mas através da EMESP, dos meninos que tocavam na EMESP, é o Thiago Alves, o Agenor. Acho que é o próprio Salomão, né? Salomão não. Salomão é mais... Foi Tatuí, mas um período curto. Porque o Salomão saiu do Nordeste pra fazer navio. Salomão é puro baile. Total. Assim, né? Aí depois ele fez um tempo de Tatuí, também não foi muito tempo também, né? Um ano e meio, muito pouco. É muito pouco, cara. Mas assim, a maioria... O Ivan mesmo é de baile, né? O Ivan não teve escola também. Fez fundação, eu acho.
mas também não se formou na fundação, fez uma base boa ali de fundação, mas foi baile e um pouco de igreja também. O Ivan tem um pouco, assim, né? Tem um agregamento. Essa da igreja. Então, mas da minha geração mesmo, acho que a maioria aí sim vem da noite, do baile. Ou alguns amigos que da minha idade, que era, tipo, sei lá, o Cuca, o Sandro, o Thiago um pouco mais novo, mas aí os caras são filhos de músico, né? Que fizeram noite, fizeram o baile também, mas os caras são filhos já de gente estabelecida, né? Já nasceram milionário do som, né? Já nasceram milionário, né? Segundo o Paulo. Exato. Segundo o Paulo, né? Mas aí é os caras que vêm de uma família de músicos, de coisas tal. Mas também fizeram. Lembra que o Sandro mesmo tocou na bateria e guitarra, né? Que entrou ele e o Netinho uma época. Do Reich? Do Reich. O Sandro Reich. Foi a banda que o Ivan tocou lá até agora há pouco aí. Caraca, como é que é o nome? Do Toninho? Do Toninho. Gente do céu. Como é que é a banda do Toninho? Santa Maria. Santa Maria. O Sandro e o pai dele tocaram no Santa Maria. Tocaram no Santa Maria? Alguns anos no Santa Maria, fazendo baile, cara. De bateria e de guitarra depois, assim. Olha que legal. O Santa Maria ele tem uma história longa, né, de baile, né? Muitos anos. Muito. Da época que eu fazia baile com música aos 5, com uma banda chamada Cantado. Já lá pra casa. O Jorginho, o Saavedra, por exemplo, é um pouco mais velho que eu. Mas o Jorginho, nessa época do Pensilvânia, que ele já fazia esses bailes, piano bar, mas a fonte principal dele era o Supersom. Supersom TA. O Jorginho ficou 25 anos no Supersom TA, se não me engano, uns 25 anos. Nilo. Na época, Nilo. Pô. Nilo. Que era o pessoal da Rearte, né? Então tinha muito baile, tinha muito... O Júnior, o Meirelles, o filho do Catarino, o Joilson, que é pianista também, que é da minha idade, primeira mão. Banda primeira mão. Ivan Batera, que tá o Ivan lá. Alves. O Ivan Alves era da Frisson, né? Que é dele, era dele a banda. Era dele a banda. A Frisson era dele. Mas provavelmente ele tocou em outras, né? Não sei, mas eu sei que ele fez. Porque outro dia ele estava falando que trabalhou com a Patrícia Caminho durante 20 anos. Porra, quer dizer que a banda durou, então. Acho que eles eram sócios na banda, não era? A Frisson era deles. Mas não com a Caminho, né? Mas uma época ela cantou lá. Não, ela era cantora. Ela cantou lá. Ela cantou lá muitos anos, mas ela não era sócia, não. Então, o Ivan Alves tem quantos anos? Quase 50. Acho que é. É a minha geração ali, né? É isso aí. Canela. Tinha muito baile. Tanto é que os clubes, por exemplo, Atlético Paulistano, Palmeiras... tem uma porrada de clube Tietê, não sei o quê. Era muito baile. Casamento, tudo era baile, né? Tudo era baile, era colação de grau. Sabe com a Adriana Ribeiro, que é cantora de samba? Eu conheci a Adriana no Captain's Bar cantando lá e na época ela cantava no Paiol, a banda Paiol. A banda Paiol. O pai dela era um pianista também que tocou na noite, o Grilo. Conheci o pai dela. Pois é. Que é também da minha geração, 50, né? Aí tinha isso. Aí tinha as duas opções, que era muito baile, muitos salões, muita coisa, e muitos bares noturnos, muito boate. Uma boate, né? Eu preferia Eu fiz baile no começo, uma banda de um Barão, que era um pianista lá de Mogi. Fiquei um ano, acho que, na banda do Barão. Mas aí o negócio do cover, assim, tal, sempre me incomodou um pouco, assim, ficar tocando. Não, é legal, era um repertório lindo, né, assim, dessa época. Que os covers eram Earth and the Fire, o Phil Collins, aqueles discão, assim, pô, umas puta sonzão. Mas eu sempre tive assim, terceiro baile, assim, tipo, o cover, tocar igual, a mesma nota, a mesma coisa, assim, ia me matando um pouco. E à noite com o piano já era uma coisa que, tipo, caraca, aqui é aquelas músicas que eu gosto, mas os pianistas mesmo, ninguém tocava um Garota de Ipanema igual, a mesma harmonia. Todo dia, porque tocava diferente, às vezes no mesmo dia, em noites diferentes, tocava de maneiras diferentes. Eu lembro uma vez com o Lito, fui na casa do Lito, isso também começo da década de 90. Eu falei, pô, eu fui tocar, né, Garota de Ipanema, aí o pianista fez uns acordes lá, ele falou, eu sei umas 15 harmonias. Porque era o baixista que tocava todo dia com todos os pianistas. O cara sabia. Os baixistas são os que mais sabem as harmônicas, porque cada um fazia o seu arranjo, tinha os seus trios, tinha a escola de trio.
À noite veio formada aquelas escolas dos trios, Imbu-trio, Tamba-trio. Então todo mundo quer fazer seu arranjinho do que tinha liberdade para fazer isso, não precisava ser cover. E o meu encanto era com isso, sempre foi isso. Gente, então é o seguinte, que puta papo gostoso pra caramba, mas infelizmente, Digão, nós estamos chegando ao final. Mais um que a gente chegou ao final. Mais um que a gente chegou ao Mais final. um que a gente tem que interromper. Mas, Mais um que a gente tem que interromper, né? porque deu horário, né, produção? Beleza? Carlinhos, Noronha, é o seguinte, velho, pelo respeito que eu tenho, antes de qualquer coisa com você, pelo amigo, pela pessoa maravilhosa que você é, e também pelo grande músico, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Digamos, você quer falar alguma coisa? Eu quero muito, quero agradecer, inclusive por esses atravessamentos, a palavra que tá na moda, né? Que a gente teve na vida. Não, estou nesse atravessamento, né? Que é a fora da música. moda, nunca ouvi isso aí. Atravessamento, tá rolando, mesmo, tá rolando. Tá rolando Tá atravessamento? rolando. Eu preciso me ligar também. Preciso ficar esperto. Eu e minha bolha. Ai. Mas é o Vou seguinte, ser cancelado. a gente pede sempre para o convidado fazer o convite para quem tá em casa. Porque o Musicast você pode compartilhar, você pode se inscrever e você pode assistir, claro. E aí, ó. Curtir. É verdade. Curtir, Essa compartilhar câmera aí. ó. Curtir, compartilhar e se inscrever. Curtir. E é tudo de graça. E é tudo de graça. Canal Musicast. Musicast, venha pra cá. Você pode? Venha pra cá. Venha pra cá. Sabe aquele outro canal lá? Hã? Legal, mas esse aqui, Você pode compartilhar? você pode curtir, compartilhar, ative o sininho Ah, para saber as notificações dos vídeos. É nóis, Carlinhos. Obrigado. Pô, viu? obrigado eu, gente. Pô, obrigado, sem palavras.